Inteligência artificial. Ela faz o diagnóstico, ela me entrega o diagnóstico, eu olho, eu valido o diagnóstico dela, porque eu entendo o que ela fez, eu concordo e eu passo para o paciente. Só que eu demoraria 30 minutos para analisar o exame. Agora eu demoro 10. Onde ficam os próximos 20 minutos? Na conversa com o paciente. Humanizou de novo. Eric Topol tem aquele livro Medicina Profunda, Deep Medicine, que fala que nós, com inteligência artificial, teremos que ser mais humanos do que humanos. Por quê? Por que ele diz isso? Porque você vai sobrar tempo. E o que eu vou fazer com esse tempo? Conversar com o doente. Só que aí tem um problema. Eu criei gerações e gerações de médicos que sabem diagnosticar, mas não sabem conversar com o paciente. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do Fala Doutores. Hoje, o maior podcast de desenvolvimento de carreira médica que a gente tem no Brasil. E hoje nós vamos aí conversar com um médico que não apenas dominou a cirurgia robótica e a urologia, mas também enxergou antes de muitos que a tecnologia seria uma extensão da nossa prática clínica. Ele é CMIO do AC Camargo Cancer Center, pós-graduando em Healthcare Informatics pela Universidade de Chicago, Data Science pelo Einstein, MBA em Gestão e Transformação Digital, presidente da comissão de IA da SBU, membro da SBIS e avaliador de inovação de hospitais da Clínica da USP. Prepare-se para conhecer a história de Carlos Sacomani, um médico que conecta ciência com paixão e tecnologia. Mas vocês, antes de começarem a ouvir essa grande celebridade que temos aqui, estou super curioso para escutar, não deixem de se inscrever no canal, a tocar no sininho, dar o like. 98% do Fala Doutores, da nossa audiência, não é inscrita no canal, então temos um potencial de crescimento ainda gigantesco. E esse episódio só chega para todo mundo para abrilhantar a vida de várias outras pessoas se vocês divulgarem e conectarem com ele. Fala, doutor Sacomani, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Obrigado pelo convite. É um prazer falar aqui no Fala Doutores, tentar passar um pouquinho da minha história, da minha experiência. Eu tenho uma bandeira aqui que é tentar trazer mais médicos para a tecnologia, que eu acho que isso é importante. E eu agradeço o espaço que você está dando aqui para nós. E você vem conseguindo com maestria, né? Porque tem trazido aí uns colegas aí de peso, porque você deve ter capinado muito mato alto, né, pô? Por quê? O negócio não era fácil, não, né, pô? Mas me diz, Sacomani, como é que é o início de jornada? Eu acho que para a gente ter uma formação de grandes profissionais e grandes pessoas, a gente sempre começa de um berço, começa de um início. Como é que é o início dessa tua jornada toda aí em relação a família, pais, irmãos e como é que começa tudo? Bom, eu não tive nenhum parente médico na família, nenhum. Na verdade, eu não sei de onde veio a minha inspiração. Talvez tenha vindo do pediatra que me atendeu até eu fazer 18 anos, né, que era um grande pediatra, com quem eu tive algumas conversas sobre medicina. Mas eu acho que foi uma coisa meio dom natural, assim, chegou para mim, eu não consigo explicar muito bem por quê. O fato é que meu pai era jornalista, né, é uma pessoa extremamente inteligente, um jornalista que me ensinou muito do conhecimento, de uma visão política, de economia sensacional. Sinto falta até de conversas com ele hoje, porque hoje ele ia fazer uma análise profunda dessa nossa política econômica, etc. Mundial, vamos dizer assim. Minha mãe, dona de casa, tradicional, década de 60, dedicada à casa. E eu tive um avô coronel da Polícia Militar que era meu parceiro, digamos assim, e que queria que eu fosse militar, e eu convenci ele desde cedo que não era o meu caminho. Ele sempre tentou, mas não era o meu caminho. E ele me respeitava muito como médico e me estimulou muito na carreira, porque ele era uma pessoa de uma honestidade, uma dedicação, a família, assim, incríveis. Eu acho que tem muito no que eu sou hoje é espelhado no que ele e meu pai foram. Então, isso começa aí. Mas eu tenho uma trajetória interessante. Eu sempre gostei de matemática.
por incrível que pareça. Matemática me colocou na faculdade de medicina, porque eu tive notas boas em biologia, nas coisas que nós somos mais acostumados, mas a minha nota de matemática me levou lá para cima e me colocou dentro da faculdade. E quando eu tinha 14 anos, meu pai estava junto comigo, a gente foi numa loja de departamentos famosa na época, que era o MAP, aqui em São Paulo, e eu tinha tirado boas notas, ele falou assim, você tirou boas notas, o que você quer de presente de Natal? Eu olhei para o lado, tinha um computador, eu falei, eu quero aquele computador. Ele virou para mim e falou, o que é isso? Eu falei, é um computador, pai, é uma coisa que a gente faz programas de computador. Eu vi isso, já li em revista. E ele virou para mim e falou assim, isso é uma calculadora? Eu falei, mais ou menos isso. E ele me comprou o computador de presente. Ele era um computador da Microdigital, uma empresa da época da reserva de mercado, que copiava um computador americano, né? E que era um computador com incríveis 2 KB de memória, que podia chegar a 16 KB de memória expandida. Hoje, um Word dá mais que isso, né? E você conectava ele na televisão, 14 polegadas, e os programas estavam em fita cassete, que você transportava para o computador. E ele não tinha memória definitiva, ele não tinha HD, ele tinha memória RAM só. Você desligava o computador, não Tudo era ficava nada. perdido. Você tinha que gravar numa fita cassete se você quisesse guardar. Então eu peguei desde a fita cassete até o floppy disk, até o disquete, eu fui acompanhando o processo, né? E aí com 14 anos eu ganhei isso, aí tinha um quartinho no fundo de casa e eu ficava lá lendo Mas peraí, revista. você guardou uma fita cassete dessas, né, pô? Não guardei nenhuma. E Não é aí um acumulador. eu ficava ali pegando revistas que eu comprava, aprendendo a programar essas revistas, e eu programava com 14 anos. E eu fui evoluindo com o computador, entendeu? Todos esses computadores, 386, 486, Pentium 1, 2, 3, 4, a chegada da internet, eu tive modem, tomei bronca do meu pai por ultrapassar, por transformar a minha linha, a conta telefônica numa coisa exorbitante, Não né? dormia à noite para Não ficar dormia à noite, programando. entrava à noite porque era mais fácil entrar, né? Tive conta no MySpace, eu usei o Netscape como browser, que ninguém conhece hoje, mas os mais velhos vão lembrar. Usei o disquete da AOL, American Airlines Online, para poder fazer, era o meu provedor de internet. Então, eu tive uma história com tecnologia. Com 14 anos, eu comecei com isso. Aí, todo mundo na minha família achava que eu falava que era médico, mas que eu ia ser engenheiro. Aí eu prestei medicina, entrei na faculdade, Santa Casa de São Paulo, 17 anos, comecei a fazer faculdade de medicina, é o que eu sempre quis fazer, não tenho dúvida nenhuma, zero de dúvida. E só que essa questão da tecnologia foi comigo. Tá? No começo foi como hobby, eu era o cara que tinha o computador o melhor computador, levava o computador depois na sala de aula, comecei a arrumar o computador dos amigos, mexia no software com facilidade, comecei a criar alguns aplicativos de vez em quando. Então, essa foi a história, era um hobby meu. Você forma em que ano, Sacomani? Eu me formei em 91. 91? Tá. 91. Já tenho Pô. 34 anos de formação. Vou fazer 34 anos de formação esse ano. E aí Tá. eu comecei nessa história. Você chegou a perceber que a medicina e a tecnologia iam se conectar? Ou foi natural porque você fazia as duas coisas? As A duas eram natural foi paixões fazer as tuas? duas coisas. Eu não percebi que havia uma conexão tão grande, né? E aí eu fui trabalhando com cirurgia, sempre quis ser cirurgião. Fui para a cirurgia, fui para a urologia depois. E aí eu percebi, primeiro, por que a minha escolha foi pela urologia. Eu fiz toda a minha carreira da faculdade ligada à cirurgia geral. Eu tive trabalho com a faculdade, iniciação científica com cirurgia geral. Estava pronto para ser cirurgião geral. Quando eu entrei em contato com a urologia, eu falei que era urologia. Hoje eu reconheço por quê. Porque a urologia era a especialidade na época que tinha mais tecnologia acoplada. Você usava vídeo, você já tinha alguns equipamentos que você utilizava endoscópicos, e a cirurgia ainda era bisturi naquela época. Bom, depois, isso foi intensificando.
né? Porque eu comecei a fazer coisas na urologia que eram muito ligadas à tecnologia. Implante de esfíncter artificial, hoje eu sou a maior referência nacional nessa área, né? Comecei a implantar a marca-passo de bexiga, que é o neuromodulador sacral. Depois veio a robótica. Eu fiz a minha certificação em 2010. Tenho hoje quase 15 anos certificado. Não, peraí, esse ponto é importante, você como referência. Como é que é o início disso? Quando não tem referência? Então, eu tenho várias histórias. Essa referência eu virei porque um professor meu trouxe a tecnologia, já existia muito nos Estados Unidos, de esfíncter artificial. Uhum. Ele trouxe uma pessoa para ensinar no Brasil. Eu tive a sorte de ser pós-graduando do HC naquela época, eu aprendi naquela época. Aí eu comecei a fazer junto com ele, tá bom? Ele era maior referência na época, se tornou a maior referência na época. E aí eu tive a oportunidade de ir para o AC Camargo. Quando eu fui para o AC Camargo, eu fui justamente porque eu implantava esfíncter artificial. Tá? Eles me chamavam para implantar, eu ia lá, implantava um caso, implantava outro, tal, até o dia que eles falaram assim, vem para cá ser da equipe. Tá bom? E aí começou a minha jornada na uro-oncologia e na incontinência urinária no AC Camargo. E aí eu montei no AC Camargo um ambulatório que só resolvia incontinência urinária em cirurgia de próstata. E a gente começou a fazer em grande volume lá, tá? Até Uhum. porque eu era o único que fazia por operadora de plano de saúde. Então a gente montou um esquema no hospital e começou a receber os doentes. Hoje eu tenho mais de 400 pacientes operados com essa técnica. No Brasil, eu sou referência o maior número de casos no país inteiro. Isso não tem, já ganhei até um prêmio por isso. E aí acabamos montando isso e aí já mostra uma coisa assim, que estava no meu sangue gostar de tecnologia e inovação. Depois teve a questão do marca-passo de bexiga, do neuromodulador sacral. Vieram me procurar, a gente quer trazer o neuromodulador sacral para o Brasil, a gente escolheram 5 urologistas, eu fui um deles. Tá bom? Em 2013 a gente começou a implantar, hoje também a gente tem uma quantidade grande de neuromoduladores implantados. E eu lembro de uma coisa assim muito interessante. O meu segundo caso de implante, o primeiro caso eu fiz com uma pessoa que era americana, ela veio aqui para ajudar a fazer. O segundo caso eu estava sozinho. E você tem que fazer uma punção no forame de S3. Eu não conseguia fazer a punção. E eu estava sozinho. Não tem ninguém para me explicar como é que fazia isso. Ninguém no Brasil estava fazendo isso, a não ser esses outros colegas que não estavam comigo. E também tinham um caso, 2 casos. E aí eu liguei, eu pedi para a pessoa que estava na sala, que era da empresa, ligar para um professor americano que tinha mais de 1.000 casos, que era uma pessoa com quem eu tinha ido ver lá nos Estados Unidos. E o cara atendeu o telefone. Putz, de Deus, né? E aí eu falei que eu não estava conseguindo para ele fazer. Ele pediu para eu fotografar a imagem do raio-x. Aí eu fotografei, mandei para ele. Ele olhou a imagem e falou assim: você tá com a inclinação errada da agulha. A inclinação tem que ser tal. Me orientou por telefone. Eu fui lá, inclinei, entrei, consegui fazer o procedimento, deu tudo certo. Foi tudo em ordem. Depois ele perguntou como é que o paciente evoluiu. E eu falei: rapaz, olha só que coisa, gente. Me conectei com um cara nos Estados Unidos para o cara me ensinar por telefone como é que eu boto esse negócio aqui dentro. E aí depois eu juntei com outro amigo meu e falei, você tem poucos casos? Eu também tenho poucos casos. Vamos fazer o seguinte, eu entro em todos os seus, você entra em todos os meus, porque a nossa chance de ganhar experiência aumenta e 2 cabeças pensando é melhor, porque essa dificuldade que eu tive naquele dia, eu não vou ter mais porque eu vou estar disputando com você e você comigo. E o cara topou. E aí a gente fez uns 10 casos juntos até os 2 ganharem experiência e saírem fazendo. Hoje os 2 são bem experientes nisso. Então a tecnologia estava envolvida. Quando chegou a robótica, eu falei, eu vou aprender esse troço. Isso aqui pode ser o futuro. Aprendi robótica. Tá? Depois, então, você entende que. Não, mas peraí, isso aí também é relevante pra caramba. Você estava numa zona de conforto, você estava como referência em procedimentos. Como é que foi para você, tipo, ter um nível de humildade de você fazer algo, sair da tua zona de conforto, fazer algo novo, a base da inovação, né? Para sair, poder errar, né? Poder ir para um lugar que não necessariamente ia te
e você ia prosperar? Como é que foi isso para você? A gente vai falar de sucesso no final, que você falou para mim, e eu acho que eu não sei qual é a receita do sucesso, mas eu tenho alguns indícios do que pode dar sucesso para as pessoas. Um deles eu acho que é a zona de conforto. Quem se acomoda na zona de conforto em tudo, até na vida pessoal, ele é uma pessoa que é fadada em algum momento ao fracasso. Ah, bom, Porque pensei que você fosse falar o contrário, eu não estava entendendo, pô. Falei que você ia botar isso como meu de sucesso, eu falei, rapaz, tá fora das minhas pesquisas isso, sacou? a zona de conforto, você tem que sair da zona de conforto, Com tá bom? certeza. Você precisa ser. Zona de conforto parece bom, mas não é bom. Né? Porque toda vez que você está na zona de conforto, você está acomodado com alguma coisa, você está sabendo fazer muito bem aquilo lá, você está perdendo espaço, porque um dia talvez aquilo que você faça vai sumir. Então você tem que passar para o próximo passo, tá bom? E quanto mais você tiver à frente num passo, você passa para o próximo, você continua ficando à frente. E é isso que vai te diferenciar. Uma vez eu tive uma conversa com o professor Sami Arap, que era titular do HC. Eu perguntei para ele como que ele teve sucesso, porque ele era um cara de sucesso, né? Uhum. E ele falou para mim, sempre fazendo o que os outros não fazem. E eu falei, ele está certo. Enquanto você estiver à frente fazendo o que os outros não fazem, você vai conseguir sempre se diferenciar. E aí as pessoas vão se interessar por você, porque você faz uma coisa que os outros não fazem, né? Uhum. Então, hoje, então, isso virou um mantra na minha profissão. Até a minha Legal. transição depois de carreira para a área de tecnologia, ela tem um pouco disso, tá bom? Mas as raízes foram essas. Assim, na tecnologia foi porque eu gostei de computação e hoje eu entendo que eu gostei de computação não pela computação, mas pela inovação que a computação era na época, tá bom? Tá. E é o que eu Me fiz. deu um. Fala, perdão. Pra você ter uma ideia, quando eu estava no começo de carreira, eu ganhava dinheiro dando plantão num hospital grande de São Paulo. Plantão de porta, como clínico. Eu ganhava um bom salário, tá bom? Mas eu tinha que atender tudo, até infarto, tá bom? E aí, às vezes eu tinha clínico comigo, às vezes eu não tinha, às vezes eram dois cirurgiões no plantão, tá bom? E aí eu tinha um Palm Trio, que era um celular de mão Palm, grande, tá certo? E que eu tinha lá o Advanced Cardiologic Life Support, o ACLS. Eu tinha lá um Sanford, que era de antibiótico. Eu tinha lá protocolos, todos no meu computadorzinho de mão, né? Que ficava no meu bolso, no meu celular. Aí todo mundo com aqueles StarTax flip-flop, e eu com aquele troço parecia um nerd, tinha um negócio gigante do lado aqui no meu bolso. E toda vez que eu precisava, eu puxava o negócio e consultava. E o pessoal falava assim, só como ele tem um computador de mão. Hoje eu falo assim, caramba, eu tinha o que hoje a gente tem no celular, eu já tinha naquela época. Por quê? Porque era inovação. Uhum. Tudo que é inovação me atraía, me atrai até hoje. Tá bom? Então eu acho que as raízes estão nesse meu gosto por inovação, que veio desde os 14 anos. E eu fui levando. E esse gosto por desafio. Se tem uma coisa que me incomoda, é rotina. Tá? Eu já tentei ser um médico de rotina, de acordar de manhã, ir para o consultório, chegar na hora do almoço, voltar. Você tem uma ideia? Minha ex-mulher falou isso para mim. Falou, olha, eu queria que você ficasse mais em casa, porque você trabalha em muitas coisas, tal. Você quer ficar mais em casa? Tá bom, ficar mais em casa. Você tem razão. Nossas filhas estão crescendo, vou ficar mais em casa. 3 meses depois, ela chegou e falou assim: por favor, volta a fazer o que você fazia. Eu falei: por quê? Você está chato. Você não tem brilho. Você fica sentado na frente da televisão, parece um zumbi. E eu estou descobrindo que você detesta a rotina. Eu falei: realmente, eu detesto rotina. Eu preciso ficar mudando minha cabeça, ficar trabalhando. É isso que eu sou. Eu assumi quem eu sou e fui para frente. É isso. E esse teu lado de formação? Você foi buscar, poxa, mestrado, doutorado, MBA, pós-doc, um monte de coisa. O que te É moveu isso, para estudar tanto, cara? isso é uma outra história. Eu gosto de estudar, sempre gostei. Eu não tive nunca dificuldade de estudar na faculdade, no colégio, tive boas notas. Estudar para mim não é um, não é um esforço, não é um drama. Eu nunca entendi porque as pessoas ficavam falando assim, tem que estudar. Eu falei, gente, está tão bom, tão gostoso.
Tá? Então, eu sempre quis estudar, sempre gostei de estudar, nunca foi um problema para mim, nunca. Né? E aí, eu entrei na vida do médico normal, fiz a residência, e eu tive quando eu estava no final da residência, eu queria fazer uma área, que é a área de disfunção miccional, que na minha faculdade, na minha residência, não tinha ninguém fazendo isso. E aí eu pedi para o meu chefe fazer o contato com o professor Sami no HC, para eu aprender lá e trazer para a faculdade. Tá bom? E ele fez esse contato inicial. E aí eu fui, 28 anos, com uma cartinha na mão, lá no HC, bati na porta do professor, ele me recebeu de braços abertos, uma pessoa que já faleceu, mas está aqui no meu coração, e me deu uma oportunidade que mudou minha vida lá no hospital, no Legal. HC, para eu aprender uma coisa nova. Né? E aí eu fui me desenvolvendo lá, e chegou um momento que o pessoal gostou de mim e falou assim, você não quer fazer mestrado aqui? HC, USP, mestrado, vamos lá. Fiz. Durante o mestrado, o professor Sam me chamou e falou, sua tese de mestrado tem nível de doutorado, mas eu não consigo te transferir para o doutorado. Então, faz uma revisão bibliográfica para o mestrado e você já está com a tese pronta para o doutorado. Aí ele me deu o doutorado depois. Tá? E eu fui indo. Eu quase fui contratado no HC por uma questão prática, não fui para o C. Camargo, mas ótimo. Tenho muitos amigos no HC. E aí eu estava nesse ritmo, e o meu próximo passo era livre docência. Carreira acadêmica. Você queria? Queria, naquela época. E eu tive um sogro, que era um advogado brilhante, que quando eu o conheci, ele tinha... A sala dele era uma biblioteca. E eu perguntava para ele se ele tinha lido todos aqueles livros, e ele falava que ele tinha lido mais de uma vez. Foi a outra pessoa inteligente que veio na minha vida, além do meu pai. E um dia ele virou para mim e falou assim, vocês médicos não entendem nada, vocês não entendem da sua profissão, vocês são técnicos demais e vocês ficam bitolados. Se eu perguntar qualquer outra coisa, vocês não sabem. E eu falei, tá certo. Perfeito. Sim. E aí ele me estimulava a ler os livros que tinha lá. E eu ficava lendo os livros dele de economia, política, sociologia, junto com meu pai, que tinha me dado algumas coisas, tá bom? E aí, num determinado momento, eu parei e pensei, caramba. E teu pai era vivo nesse momento? Meu pai já morreu há muitos anos, morreu em 2004. Mas nesse momento do teu ex-sogro... Meu pai, no começo, meu pai ainda era vivo. Você conseguia trocar com ele essas ideias dos livros ou não? Eu ou não? com meu pai, mas o meu sogro virou quase o meu segundo pai naquele momento. Né? E depois meu sogro seguiu com essa linha. E aí eu falei, caramba, a vida é uma só, eu não quero ter um conhecimento só. E aí o que eu posso fazer de diferente? Aí, em vez de fazer a livre docência, eu decidi fazer MBA em gestão de saúde na Unifesp. E aí a minha cabeça abriu, porque quando eu fui fazer o MBA de gestão de saúde, eu percebi que os médicos pensam muito em coisas, às vezes, que não são suficientes. Tá? Por exemplo, é importante saber a parte clínica, mas quanto custa o meu tratamento para o sistema de saúde? O que eu estou oferecendo tem valor? Hoje a gente fala em medicina baseada em valor, mas tem valor para o paciente? Tá? Do ponto de vista financeiro, isso se suporta? Tá bom? Dá para eu fazer isso em grande escala? Dá para tratar? Quando o gestor chega e te dá uma bronca porque você gastou muito dinheiro, ele está errado? Não, ele está certo. Porque você tem que entender que aquilo tem que ser pago de alguma forma, e tem que estar dentro de um processo todo. E eu comecei a entender a cabeça do gestor. Isso foi muito bom para mim, porque isso abriu a minha cabeça de uma maneira de falar assim, gente, está certo. A gente tem que ver a medicina com um enfoque um pouco mais amplo, até para fazer uma boa medicina. Tá? Senão, eu estou gastando dinheiro. E aí, cabe para mim hoje, quando alguém fala o seguinte, olha, você precisa ter uma visão de valor, então você tem que ter menos complicação, você tem que ter menos problemas na sua cirurgia, você tem que ser melhor no que você faz. Tá? Uma vez eu tive uma discussão acalorada no CRM, por quê? Porque a discussão era medir métricas para medir o resultado do médico. E a resposta é, peraí, medicina não tem resultado? Eu falava, não, gente, tem. Porque vamos pensar aqui o seguinte, você tem duas equipes que fazem próstata. Uma equipe o paciente tem alta
um dia depois, não tem sangramento e ele tem um resultado muito bom na cirurgia. A outra, o paciente tem alta 3 dias depois, 3 a 4 dias, sangra, tem um índice de reinternação de 20% e de sangramento de 15%. Com quem você quer ser operado? Uhum. Ah, não, não. Você vai querer ser operado pela primeira equipe. Certeza absoluta. Não vamos ser hipócritas aqui. Então, a segunda equipe tem resultados ruins e ela tem que ser chamada para entender o que você pode fazer com ela. Que pode ser que aquela cirurgia ela tenha resultado ruim, numa outra ela tenha resultado bom, e talvez ela tenha que pensar em reaprender a cirurgia que ela está fazendo. Não dá para ser assim. Porque a segunda equipe está onerando demais o sistema de saúde e, pior que isso, está prejudicando o paciente. Tá bom? Então, não dá para você deixar um paciente na mão de uma equipe que tem resultado ruim. É ruim para todo o sistema e para o paciente. Você Mas tem que peraí, você tirar. tá de brincadeira. A discussão ficou acalorada depois? Tipo, o pessoal continuou contra-argumentando? A pessoa argumentava que a gente tinha que entender isso, mas que a gente tinha que entender que a gente não tinha como ficar Medindo. medindo o resultado. Naquela época, isso foi muitos anos atrás. Tá Entendi, bom? entendi, entendi. Hoje essa discussão não existe mais. Hoje todo mundo quer medir Mais ou menos, em alguns infelizmente. aspectos. Mas Você tá, você você vê tá o em, seguinte, você tá em alto nível, pô. mas a questão é simples. E as operadoras de plano de saúde estão começando tardiamente a perceber isso. Porque lá atrás era o cara que cobrava mais barato a consulta. Sim, sim, sim. Tá bom? E aí o cara que cobrava mais barato a consulta ou a cirurgia, esse era o cara bom. Mas mesmo que o cara tenha mau resultado, hoje eles não pensam mais assim. Eles pensam que você tem que ter um bom resultado, porque senão eles vão perder mais dinheiro. Mas isso era tão óbvio lá atrás que as pessoas só não queriam entender. Aí eu comecei a ver que a cabeça podia abrir. E aí eu comecei a Uhum. trabalhar um pouco com gestão, ajudar. E aí no hospital que eu trabalhava, na Secamargo, começaram a ter algumas oportunidades em tecnologia. Você já estava, deixa eu te interromper, você já estava dentro da Secamar quando você fez o MBA? Quando eu fiz o MBA, eu estava na Secamar. Eu estava na Secamar, eu fiz o MBA em 2014, 2013 para 2014, 2014 para 2015, desculpa, e eu entrei na Secamar em 2005. Estímulo da organização ou busca tua? Busca minha, busca minha. Tá. Eu tive um estímulo porque o meu chefe tinha feito o MBA antes, que é o Gustavo Guimarães. Então, ele tinha feito o MBA antes e ele até me recomendou o MBA que ele tinha feito. Falou, faz lá que é bom. Tá? Uhum. E eu fui fazer na Unifesp. E foi um grande aprendizado para mim. O MBA abriu a cabeça. Pra você ter uma ideia, meu TCC, ele comparou o curso da prostatectomia radical laparoscópica com a prostatectomia radical aberta no Aberto. SUS. Tá bom? Por quê? Porque o hospital chegou para a gente e falou: vocês estão gastando muito dinheiro com a prostatectomia radical laparoscópica, vamos cortar. Aí o Gustavo recebeu essa missão Uhum. de cortar, aí o Gustavo virou para mim e falou assim: você já tem TCC para o teu MBA de gestão de saúde? Eu falei: ainda não. Ele falou: vou te dar um MBA, você vai comparar os custos. Eu falei: beleza. O meu orientador era o Marcos Bose Ferraz, que é um professor da Unifesp especializado em custo-efetividade. E aí a gente montou um TCC em que eu avaliei o custo das duas cirurgias e o que o SUS pagava para a gente. E aí a gente chegou à conclusão que realmente a laparoscópica era impagável. Tá? N relevante? É? N relevante? É irrelevante. A gente pegou 130 pacientes com 2 braços de 60 e poucos pacientes em cada braço. Legal. E aí o que aconteceu? A gente foi entender por que a gente gastava muito. E por que a gente gastava muito? Porque a gente tratava o paciente da prostatectomia laparoscópica do SUS exatamente igual ao do convênio, com os mesmos materiais. Tá bom? Então, a gente teve que entender que a gente precisava criar um modelo de cirurgia laparoscópica para o SUS, que é diferente do modelo para a saúde suplementar. E aí a gente começou a entender redução de material, o que a gente podia cortar, o que a gente não podia cortar, e trouxemos o valor para um valor que era quase batia com o que o SUS pagava, só que como o paciente tinha um resultado pós-operatório melhor, era melhor absorvido. Né? E aí a gente passou a fazer a prostatectomia radical laparoscópica em grande quantidade no Secamargo, porque a gente conseguiu viabilizar no SUS, e tem muito ex-fellow nosso que virou mestre em prostatectomia radical laparoscópica, porque fazia
até cansar, né? Porque a gente passou a fazer muita laparoscópica. E a gente mostrou para o hospital isso. Então, a gente fez uma análise de custo. Aí que eu comecei a ver, olha, quanta coisa a gente tem que aprender para a gente poder fazer uma medicina boa. Então, a cabeça foi abrindo, entendeu? E aí eu descobri que livre docência não era o que eu queria. Porque eu ia fazer academicismo, ia ter um título legal, mas pessoalmente não sei se ia fazer diferença. Tá? E hoje. Ia para mais um sofá e perder o brilho no olho, né? Exatamente. E aí o que acontece? Hoje, muitos dos meus amigos são livre docentes. E eu olho para eles e eu respeito muitos deles, porque eles tiveram carreiras brilhantes, mas eu não me sinto nem um pouco menor do que eles por não ter a livre docência. Eu me sinto diferente, eu tenho outras habilidades. E depois a gente vai chegar para os mais jovens o que eu recomendo. Tá? E aí Não, depois. e não tem certo, né? Não tem Pode certo. ser que eles estejam super felizes, né, com os títulos, né? Não, muitos deles estão, e até criaram acadêmicas muito sólidas, que eu bato palma. Tem pessoas que, assim, que eu acho fantásticos, que têm mais de 100 trabalhos publicados na literatura, 150, e que tem uma veia acadêmica forte. Tá bom? E eu falei assim, tá aí por isso que eu não quero fazer livre docência, porque eu não ia ter essa dedicação deles nesse ponto. Tá bom? Eu tenho em outro ponto. Tá? Aí você começa a ver a inteligência, ela pode ter diferentes aspectos, né? Tem gente, por exemplo, que é um cirurgião. Eu conheci cirurgiões assim que publicavam nada, mas que tinha uma habilidade cirúrgica em campo que era fenomenal. E que você falava assim, bom, o cara que eu quero que me opere é esse cara, não é o outro, não, é esse aqui. Entendeu? Esse cara é bom, ele sabe fazer, é o que eu quero que eu quero, o cara opera certo, direitinho, não sangra. Tá? Eu comecei até a separar o que é o cara que produz academicamente bem e o cara que opera bem. Não precisa ser a mesma pessoa. Às vezes é a mesma pessoa, mas a maioria das vezes não é. Né? Uhum. E as pessoas hábeis, elas têm uma inteligência manual e vão para frente. Então, assim como o cara que faz gestão faz bem gestão, ele pode ter um outro tipo de mente e não ser obrigatoriamente um bom cirurgião, ou nem ser cirurgião, ser um clínico, um patologista que tem uma boa visão de gestão. O Vitor Piana, que é o nosso gestor lá do AC Camargo, ele é patologista de formação e um excelente gestor hoje. Né? Então, a gente tem essa questão de entender as habilidades. Né? Você tem que descobrir a sua. Então, raiz está aí. Depois a gente pode conversar por que eu fui para a tecnologia de fato. Mas isso a gente pode Não, seguir. queria trazer a tecnologia de fato e conectar um pouquinho de como é que foi todo esse processo de transformação digital dentro da C Camargo. Um link entre você e o hospital? Tem. O hospital foi responsável por eu ir pela área de tecnologia, para eu confirmar o que estava acontecendo. O que aconteceu? Em 2017 para 2018, o meu chefe chegou para mim e falou assim: o pessoal quer trocar o prontuário eletrônico. E eles precisam de médicos para ajudar a escolher qual prontuário nós vamos. Você estava já há 10 anos no hospital. Eu estava, nessa época, já estava há 14. Tá, você está então totalmente consolidado no hospital. Consolidado no hospital, já tinha nome no hospital, já fazia minhas coisas, já tinha nome na urologia forte, já tinha desenvolvido essa questão do esfíncter artificial, da neuromodulação, já estava tudo. E vida? Casado, divorciado, filhos? Casado, duas filhas maravilhosas, não quiseram fazer medicina, foi culpa minha. Duas filhas maravilhosas, uma esposa que a gente se separou, mas a gente se separou por uma questão mais romântica do que de relacionamento, porque ela foi minha parceira esse tempo todo. Tava tudo bem. E Tava tudo bem. tudo Tua bem. E vida aí, tava. em 2017 para 2018, ele chegou e falou: vai lá e fica com os caras para ajudar no prontuário. E eu comecei a participar desse processo, participei do processo de implantação do TOASI, comecei a ver que ali tinha uma questão interessante. Eu comecei a estudar um pouquinho mais. Eu tinha uma facilidade de ajudar na questão da implantação. Em 2019, o hospital botou o TASI para funcionar. Você atendia ou não atendia mais?
Atendia, atendo até hoje. Então, eu atendia, naquela época eu era um médico urologista que estava dando suporte à gestão, só. Tá? E E suporte aí? voluntário, não ganhava dinheiro por Dava isso. para equilibrar? Não era um problema isso na tua vida? Não, eu dava um jeito. Eu sempre dormi pouco, eu dava um jeito. E aí, o que aconteceu? Em 2019, quando a gente implantou o TASI, a gente teve um problema porque a gente foi a primeira instituição a implantar o TASI modelo HTML5 e a gente teve dificuldade na implantação. E aí a gente teve um problema no hospital que foi uma necessidade de se administrar uma implantação que tinha uma série de problemas e que o corpo clínico exigia muita coisa, a administração precisava de muita coisa e a TI até teve que ser trocada na época, porque precisava servir de uma maneira diferente, tá bom? Era uma TI muito helpdesk, uma TI de manter o sistema funcionando, e tinha que ser uma TI de implantação, de desenvolvimento, um pouco mais além. Aí trouxeram uma pessoa que é meu grande amigo hoje, Rodrigo Goslin, foi meu quase mentor nessa história, e ele foi lá para ajudar a corrigir a implantação. E teve um momento em que a gente tinha, de um lado, o corpo clínico querendo um monte de coisa, a administração no meio, a TI do outro, e essas pessoas não conseguiam conversar entre elas, porque elas falavam línguas completamente diferentes, principalmente a língua do médico com a língua da TI. Eram línguas diferentes. Aí que eu vi uma coisa interessante. Eu falei, gente, esses mundos estão se aproximando, mas um mundo não conhece o outro. Tá bom? O que é para mim normal na medicina não é normal para o cara de TI. Exemplo prático. O cara de TI ele senta na frente do computador e a vida dele é dar clique no computador. Tá bom? O médico, se ele dá um clique a mais e ele perdeu tempo para ver um paciente, ele fica irritadíssimo. Então, já, só por aí você vê que são mundos diferentes. O entendimento num sistema é diferente para cada um dos dois. E eu tinha essa minha história com computação, eu sabia programar, eu sabia o que era hardware, que tipo de hardware eu tenho, eu sabia conversar em TI, não na profundidade que eu sei hoje, mas eu já sabia bastante. Para um médico, eu sabia mais do que o normal. E aí aconteceu uma situação interessante. Toda vez que tinha embate na TI e o corpo clínico, e eu abria a boca, eu não percebi isso. Você não era nenhuma coisa nem outra. As pessoas escutavam, porque eu falava a língua dos dois. Ah, legal. E aí eu Pensei que você conseguia tivesse transportar. tomado porrada dos dois lados, pô. Não, eu consegui transportar de um lado para o outro as coisas. E aí o CEO, o diretor de operações da época, que virou CEO, que era o Jota, que é do Oswaldo Cruz hoje, me chamou e falou: eu quero você me ajudando. Eu falei, por quê? Porque quando você fala, as pessoas ficam tranquilas e você consegue falar as duas línguas. E eu não tinha percebido isso. Ele que percebeu de fora. E aí ele me colocou numa posição no centro dessa história toda. E aí que eu vi, isso aqui é um nicho novo. E comecei a me interessar. Aí eu fui fazer, é assim, Que legal. aí eu comecei a falar assim, não é o meu conhecimento que eu tenho hoje, nem meus olhos azuis, que vão me fazer ficar bom nisso aqui. Né? Eu fui aprender na Universidade de Chicago, fiz um curso que era híbrido na época, aprendi, e depois e era mais online do que físico, aprendi algumas coisas e depois eu fui juntando conhecimento. Eu fiz esse, aí eu fui fazer eu dei uma bola dentro gigante, que eu fui fazer um curso de ciência de dados e inteligência artificial no Einstein, uma época que as pessoas não falavam tanto de inteligência artificial, aprendi a programar em Python e fui indo, e fui agregando conhecimento. Durante a pandemia, eu estava em casa, eu fui fazer curso de transformação digital, fui fazer pós-graduação em saúde e inovação, e as coisas foram juntando. Aí eu fui crescendo no conhecimento. Só que teve um detalhe importante. O hospital me deu um outro presente. Eles me fizeram um coaching para a transição de carreira. Porque eu tinha que entender que a minha cabeça não podia ser mais do Carlos Sacomani, médico, cirurgião, formado, estabilizado no mercado. Eu era uma pessoa nova no mercado, uma nova profissão,
num ambiente completamente diferente do ambiente que eu trabalhava antes. No ambiente corporativo, você não manda como você manda num campo cirúrgico, Uhum. tá bom? Você tem que ser mais colaborativo, você tem que dividir mais, você tem que saber que aqui começa o seu, lá começa do outro. Você tem que trabalhar em equipe, você tem que entender, gerir equipe. É outra visão da coisa. E aí eles me deram uma coach de presente que me falou uma coisa na segunda avaliação dela. E eu não esqueço até hoje. Pô, Carlos, eu não tenho preocupação nenhuma no seu conhecimento técnico, você vai atrás. Eu tenho preocupação na sua questão relacional. Você precisa aprender a se relacionar com as pessoas do mundo corporativo. E isso não tem curso para te ensinar isso. Você vai ter que aprender isso na prática. E aí o Rodrigo Gozen, meu chefe, que tinha uma vida de ambiente corporativo longa, me deu os insights, as conversas, os bate-papos, os cafés, os almoços, os jantares, em que ele me ensinava no papo como me comportar. E aí eu aprendi um pouquinho mais sobre o mundo corporativo. Hoje eu sou um cara mais sossegado no mundo corporativo, tá bom? Mas tem algumas críticas no mundo corporativo. Como, por exemplo, eu acho que um cirurgião ele é acostumadíssimo com o processo. Você faz fasectomia, certo? Você tem um começo, meio e fim, que você Uhum. cumpre. Se você não Uhum. cumprir esse começo, meio e fim, você não implanta, você não trata a catarata do paciente, ok? Eu surto, pô. Você surta. E você tem que cumprir. Eu, como cirurgião, quando eu vou operar uma próstata, tem todas as etapas da cirurgia que eu tenho que fazer. Então, para mim, transpor isso para o mundo corporativo é importante, porque um processo dentro do ambiente corporativo é igual a um processo cirúrgico, Uhum. tá bom? Em termos de etapa. Se eu não entender qual que é a etapa 1, a etapa 2, a 3, a 4, assim, para entregar o resultado, Uhum. eu me perco. E um cirurgião é um cara, por si só, o bom cirurgião ele é sistemático. Uhum. Ele faz o negócio ali. Tá? O cara, quando fica bom, ele nem pensa mais do que ele está fazendo. Tá? Tem aquele livro que é Rápido e Devagar, que Uhum. fala que a Uhum. Daniel Kahneman, inteligência muito bom. ela muda. Né? Quando você automatiza o processo, você nem pensa direito o que você está fazendo. É que nem dirigir Uhum. carro, você não pensa. Andar de bicicleta, não pensa. Então, quando você entrar na questão do processo no corporativo, você tem que ter essa mente na sua cabeça. Porque se você começar a enrolar com o processo, com a etapa que tem que acontecer, tudo, você não entrega nunca. E inovação é pior ainda. Porque inovação não tem o começo, meio e fim definido quando você pega. Você tem que criar o começo, meio e fim disso. Então, você pega uma ideia. Eu acabei de voltar lá do Karolinska, o que eu achei mais interessante é um conceito de jornada ideia-produto. Tá? Que é o seguinte: a ideia precisa virar um produto. Para isso, ela tem etapas para cumprir. Tá bom? E você vai ter ideias que nunca vão virar produto e vão continuar na ideia e não vão sair de lá. Ideias que vão virar uma invenção, mas que não tem mercado para aquilo, e ideias que vão virar produto. Tá bom? E você tem que reconhecer isso e até reconhecer o momento e falar assim: para, não vai dar certo. Tá bom? Só que você tem que colocar isso num processo. Né? O cara da startup, ele tem a ideia lá, ele acha que o negócio vai sempre dar certo. Você tem que botar para ele assim, peraí, qual é o seu modelo de negócio? É sustentável? Não é sustentável? O que você está mirando com o objetivo com isso aqui? Onde que você quer trazer valor para o mercado? Tá? A inovação de hoje não é uma inovação eureka, que você senta na sua banheira, tem uma ideia, levanta e fala assim, descobri. Não. Uhum. A inovação ela tem que ter um sentido de mercado. Tá? Para que ela vai ter fim? Tá? Quando o Steve Jobs criou o iPhone, ele entendeu, ele viu um mercado que ninguém tinha visto antes. Estava todo mundo criando os flip-flop ali de celular cada vez menores, e ele resolveu criar um celular de tela grande com aplicativo. Ele inovou naquela época, tá bom? Hoje, todo celular é tela grande com aplicativo. Tá bom? Ninguém mais pensa em ter um startup da vida. Ninguém quer. Né? Aliás, você quer cada vez mais
funcionalidade no celular, você não tem nem que levar o seu computador. Então, ele vislumbrou, ele fez inovação pura, ele viu o mercado para aquilo, tá bom? E desenvolveu uma ideia e transformou num produto, que é o iPhone. Então, hoje, quando você pega na saúde, é a mesma coisa. Se eu vou criar inovar, eu vou inovar para quê? Eu tenho mercado para isso? Ou eu vou ter mercado para isso? Ou eu vou criar o mercado? E aí você tem os níveis de inovação. Você pode ter uma inovação que já tem mercado, isso você vai fazer só melhor do que os outros fazem, que é incremental. Uhum. E você tem uma inovação, que é a inovação disruptiva lá na frente, em que você vai criar um novo mercado. Tá bom? E aí a McKinsey dá uma receita para você. Você não pode ser disruptivo 100%, senão você morre na praia. Tá? Por quê? Não tem dinheiro para você apostar em 10 tecnologias que você não sabe se o mercado vai absorver. Então você tem que ter é que nem investimento. Você pega a sua carteira de investimento, você chega para o cara que você faz a sua carteira de investimento e fala assim, olha, aloca 10% em ação que eu posso perder dinheiro, mas deixa a maior parte em renda fixa, por favor, uma boa rentabilidade, porque eu não quero perder dinheiro. É assim que você constrói. É a mesma coisa de inovação. A maior parte tem que ser coisa que o mercado está lá e você vai fazer melhor. O meio, você vai criar, não um novo mercado, mas um produto que o mercado não tem ainda. E o terceiro, você vai criar um novo mercado. Então, são 3 tipos de inovação diferentes. E cada uma você tem que alocar recurso. E você tem que entender a gestão desse recurso. O recurso não é infinito. Tá? E ainda mais uma empresa como a C. Camargo, num hospital, ou numa empresa tradicional. A startup, ela nasce no risco de não dar certo. Ela é inovadora por natureza e disruptiva por natureza. Ela nasce para dar errado. E aí a função do cara que está tocando de fazer dar certo. Por isso que 70% fecha no primeiro ano. Tá bom? E por isso tem uma dificuldade tão grande de manutenção depois, né? Porque quando a startup dá certo, na maioria das vezes o founder precisa ser substituído por um bom gestor, né? O sonho de todo dono de startup é vender startup para alguma grande empresa e pegar o dinheiro e ir embora. Tá bom? É o sonho, é os unicórnios, né? Então, mas você entende que assim, a startup nasceu no risco. Sim. Um hospital como a C. Camargo não suporta risco. Qualquer hospital não suporta risco. Por quê? Ele tem paciente para tratar, ele tem folha de pagamento para pagar, ele tem Receita Federal e impostos para pagar, ele tem responsabilidades, tá? Ele tem funcionário. Mas Então, ele não é... não, peraí, aí você bota a bola para eu bater, pô. Aí é que é minha grande dúvida na conversa com você. Fala. Como é que você conseguiu se constituir como uma referência em inovação? Como é que você conseguiu ganhar tanto espaço num hospital que, teoricamente, não podia inovar tanto porque não podia tomar tanto risco, mas, ao mesmo tempo, toma? Você só pode fazer isso quando você entender que você tem que gerir o recurso que você tem, aplicar ele adequadamente, tá bom? Existe uma receita que até agora eu não consigo colocar na prática, tá bom? Que é do livro lá do Eric Rice, que é o estilo startup. Em que ele tem o primeiro livro que é Startup Enxuta, e que ele Enxuta. ensina como você reduzir custo numa startup, tá? Onde você tem que ser o cara que é o CEO, é o CFO, é o do marketing, é tudo, mas ele precisa enxugar. Esse episódio aqui já está maravilhoso, só as pessoas perceberem um pouquinho da quantidade de livro que você já deixou aqui no meio do caminho, né? Mas tá bom, Isso. vamos lá. Então, esse livro do Startup Enxuta, você consegue ler esse livro e É você muito entende bom. como é que você monta uma startup e pensa em recurso. O segundo livro dele é Estilo Startup, em que ele Esse eu nunca li. tenta transpor a questão da inovação para uma empresa tradicional. E aí ele tem uma proposta. A proposta dele é você criar núcleos autônomos de startup que você controla dentro do Entendi. hospital. Quer dizer, eu dou a liberdade para você, mas é uma liberdade vigiada, tá bom? Você trabalha ali e você tenta desenvolver aqueles projetos lá. Mas esse é um conceito que ainda é difícil de você colocar na prática. Na prática, a melhor coisa para inovar é primeiro pensar em inovação incremental. Você tem que ter um substrato de inovação incremental. Ninguém consegue ir para inovação disruptiva. Ninguém consegue ir para inovação disruptiva se não tiver um substrato de inovação incremental.
fazer melhor o que ele já sabe fazer, tá bom? Uhum. Entender processos novos, produtos novos, coisas que ele vai trazer para o mercado novas, tá bom? Isso cria um substrato. Daí para frente, você começa a pensar na inovação mais radical, em que você vai criar um produto que o mercado não pensou que podia existir, Uhum. e Uhum. depois na disruptiva. Isso, entende-se? Se eu não criar incremental, não tem alicerce. Tá? Desmorona. Eu não tenho experiência em inovação, como é que eu vou querer fazer a disruptiva, gente? Uhum. Tá? Então eu tenho que montar. Isso eu estou falando dentro de uma instituição tradicional, tá bom? Você lembra que o Steve Jobs quebrou a cara muitas vezes antes Uhum. de chegar na Apple que virou a Apple, né? E ele quebrou a cara porque ele tentava ser muito disruptivo muitas vezes e o produto não era aceito pelo mercado. Tá? O Macintosh clássico, aquele computador Macintosh clássico, que na verdade é a base do Windows, né? Ele Um passava a perna no outro. ele era melhor, do ponto de vista de computador, ele era melhor, mas ele Uhum. não tinha mercado, gente. Você tinha 100 PCs e um Macintosh, Uhum. tá bom? E por quê? Porque o Bill Gates tinha uma visão completamente diferente. Ele fazia um negócio que o mercado queria e melhorzinho, para ficar legal, para todo mundo pegar, sem grandes arrojos. A Uhum. Microsoft nunca foi uma empresa inicialmente de grandes arrojos, ela foi uma empresa de trazer melhor um pouquinho do que você trazia. Quando era DOS, ele criou o Windows 95, o Windows inicial, que aí você dava um clique, o negócio aparecia para você. E tinha aquele negócio de Ah, abrir. mas é uma loucura que foi fundamental para a consolidação do mercado, né? Sim, ele foi fundamental porque ele trouxe uma estabilidade para o Sim. mercado, tá bom? Que depois o Steve Jobs aprendeu esse negócio de estabilidade do mercado e ele veio, inclusive, uma das etapas dele foi colocar o computador da Apple com Intel, Uhum. que já era uma placa, mas você lembra que no começo a gente falava assim, esse programa não funciona no Mac, não funciona no Windows, só no Mac. Tá E no Mac. depois teve um tempo que disse, não, você tem a versão Mac e a versão Windows, dá para funcionar nos dois. E aí o Microsoft Office, que era do concorrente, funcionava no Mac e todo Sim, mundo sim. usava no Mac. Entendeu? Então, isso com certeza, eu não tenho dúvida que isso impulsionou a Apple, porque se ela talvez não tivesse feito essa estabilidade, ela nunca teria virado o que ela virou. Tá bom? Então a gente tem que ter estabilidade na inovação. Não dá para falar assim, eu vou fazer inovação aberta. Vou me conectar com um monte de startup. Mas eu não sei fazer inovação no meu hospital, na minha terra. Como é que eu vou. O que eu vou passar para a startup? Eu vi lá no Karolinska. O Karolinska, eles têm o coach. O coach é o cara que acompanha a startup no processo de desenvolvimento e incubação dela. E ele tem o poder de falar, não está dando certo. Vamos parar. Tá? E é ele que coordena e pega o cara da startup e vê o que ele precisa. Vai desenvolver modelo de negócio, vai desenvolver agora a etapa X. Por quê? Porque isso tem que caber dentro de uma estabilidade para chegar a uma coisa, mas eles estão numa outra fase. Ah, Entenda que isso é importante. Essa história tua aí de Suécia, essa modelagem aí, a gente sempre tem essa dificuldade de trazer modelos de uma forma replicável, né? Os sistemas são muito diferentes. E o que você viu lá? Você trouxe aí esses processos que você comentou, eu mas vi na muita questão coisa técnica, lá. você viu alguma coisa que Eu vi realmente muita. dá para implementar e pensar num futuro melhor? Mas tem que ser diferente, entendeu? Primeiro porque ele já tem uma estrutura muito diferente da nossa e muito com muito mais recurso financeiro do que a gente tem. Então, por exemplo, o Karolinska tem um prédio chamado Bioclínico com 195 laboratórios de pesquisa. Ao Isso, redor do cara. Karolinska, você tem escritório da Pfizer, da Roche, da Bayer, da Equivia. Por quê? Para conectar nesse ecossistema deles. Tá bom? Agora, com funding, com dinheiro de farmacêutica, da Equivia, Uhum. todo mundo sabe que é uma grande empresa de pesquisa no mundo inteiro. Então, a gente tem
todo esse arcabouço neles. Tá? Eles têm funding para pesquisa governamental pesado, tá bom? E de forma pesada. A gente tem isso no Brasil? Não. Tá bom? Não. Nesse nível, não. Eu tenho um amigo que é economista e que ele fala que inovação deveria ser uma política de Estado e não uma questão da iniciativa privada. Por quê? Porque o Estado teria mais capacidade de investir a fundo perdido do que a iniciativa privada. E ele não está errado no que ele fala sobre isso. E lá na Suécia, a gente sabe o quanto que o Estado é presente nas coisas. Né? Então, eles têm dinheiro no Karolinska para fazer isso, mas mesmo assim, eles são espertos o suficiente para captar dinheiro de venture capital. Tá bom? Eles vão atrás do dinheiro. Eu participei do Investor Day deles, lá, em que eles colocam lá as startups que estão mais adiantadas num pitch de 7 minutos para captar investimento. Tá bom? Então, tem todo um arcabouço diferente. O que a gente pode trazer para o Brasil? Primeiro, essa questão de que a jornada tem que ser da ideia ao produto é fundamental. Se você não chegar em um momento inicial do processo e entender aonde você quer chegar, você já perdeu no start, tá bom? Ponto inicial. Então você tem que entender, ó, isso aqui é uma ideia, ele vai ter que virar um produto. Que produto ele vai ser? Tá? Então você tem que ter isso muito claro. Isso dá para trazer para o Brasil. A questão de ter um responsável, óbvio que talvez não na quantidade que eles têm lá, mas a gente pode trazer um responsável para projetos de inovação. O que eu falo muito hoje é: não adianta você querer ter 70 projetos de inovação se você tem 5 pessoas para tratar de 70 projetos. Então, é melhor você fazer 5 projetos de inovação, tá bom? Mas bem organizados e que vão ter entrega, do que 70 que não vão para lugar nenhum. Esse é o maior diferencial, Sacomani, a mão de obra qualificada? Em termos de... Não, eu acho que o diferencial é você apostar hoje em tentar organizar a inovação nesse sentido de dela ter um fim. Né? Tem o diretor de inovação que está à frente disso. Né? Eu estou hoje muito com a TI e inteligência artificial. Eu fui um pouquinho mais agora para a inteligência artificial. Não, mas eu digo, Karolinski trazer um modelo de lá para cá. Os caras devem ter muita mão de obra qualificada para botar os projetos para rodar. Muito. Não, é impressionante. Aqui a gente, putz, não dá para discutir. Você entra no laboratório de pesquisa, o cara que está fazendo mestrado lá, ele tem uma capacidade incrível e tem material para isso. Tá bom? É outra coisa. Mas aí é que eu acho que é um ponto que é puxar um pouquinho o fio, né? Não dá para a gente começar? A gente tem que começar. Dia a gente não vai começar? A gente tem que começar entendendo o que é organização. O que eu acho que é muito legal deles, eles são organizados, tá bom? Nada acontece lá se não tiver um início, meio e fim. A coisa tem um andamento e tem uma governança. A coisa é organizada. Tem um modelo cirúrgico, né? Hã? Tem um modelo cirúrgico. É um processo cirúrgico. É cirúrgico no desenvolvimento de uma startup. Tá bom? E esse cirúrgico no desenvolvimento de uma startup, isso a gente pode trazer para o Brasil e é salutar trazer isso. O que eu não consigo trazer é o nível de investimento que eles têm, que é outro patamar. Tá bom? Talvez com FINEP, Fundap, etc., a gente consiga, mas é outro patamar. Eles trabalham em outro patamar. Só que eles têm um nível de... Mas aí é que é o legal. Eles têm mais dinheiro, mas eles organizam mais do que nós. A gente tem menos dinheiro e organiza menos do que eles. Essa conta não fecha, Ricardo. Sim. Assim, se eu pega a tua casa, você tem um orçamento, você tem que pagar escola do filho, etc. e tal. Tá bom. Ou você organiza o seu orçamento para caber, ou você quebra. Sim. Tá bom? Se você falar assim, se você não tiver esse cuidado, você quebra. Então você precisa organizar. Agora, eu não faço isso. Aí, assim, tudo bem, se eu tiver mais dinheiro, eu consigo fazer mais coisas. Tá bom? Mas mesmo assim, se eu for perdulário, eu começo a quebrar do mesmo jeito.
eles têm a noção de que eles têm dinheiro, mas tem que ser bem usado. Tá bom? Aqui, a gente não tem dinheiro no Brasil e não quer usar bem o dinheiro que a gente não tem. Eu tenho menos e uso mal o menos que eu tenho. Eu uso perdulário. Eu gasto em inovação que não vai ser, nunca vai finalizar. Tá Não, e bom? aí você me deu um gancho maravilhoso com essa história do cirúrgico, né? Porque isso acaba sendo um papel e uma possibilidade de mercado para o médico maravilhosa, né? Eu acho que a cabeça do médico ela tem umas vantagens. Tá bom? Primeiro, a gente aprendeu a raciocinar no caos. Tá bom? E o bom cirurgião é aquele que no caos consegue tomar uma decisão. Uhum. E a decisão em segundos, muitas vezes. Tá? Então, a gente vive no caos muitas vezes. Né? Um raciocínio clínico diferente, um paciente crítico numa UTI, é o caos. Por mais que tenha um racional, você está no caos. E você precisa organizar isso. Né? Então, esse tipo de raciocínio, ele também seja muito bem-vindo no ambiente de inovação, porque ele é o caos. Tem aquele Kinefin, que é uma estratégia que você divide em simples, complicado, complexo e agora esqueci, acho que o outro é radical, se não me esqueci o quarto. E você tem que alocar como é que você controla o projeto. O simples é um projeto fácil, waterfall. Só que o que é mais radical ali, o que é mais complexo de tudo, você precisa ter uma... Você não sabe como vai ser o processo, então você tem que ir descobrindo à medida que você vai fazendo. Então é você trabalhar no caos. É como se tivesse uma cirurgia que você sabe que é complicada e você vai descobrindo a evolução dela no momento que você está operando. Mas Uhum. aí você descobre dentro ainda de um processo que você vai estabelecendo, tá bom? Senão o paciente morre. Então eu acho que essa visão ela é muito importante para a ambiente de inovação. Agora, o que é importante? Eu acho que primeiro, é muito importante você entender o valor que aquela ideia nova está chegando. Ela tem valor? Tem. Para quê? Para isso. Eu vou apostar? Vou. Então, vamos agora tentar desenvolver isso. Quais são os passos? Esses são os passos para desenvolver. Vamos desenvolver, vamos fazer governança, vamos ver se cada passo está sendo cumprido. Metodologia ágil funciona muito bem com relação a isso, porque você consegue medir os passos, ir para trás e para frente com metodologia ágil. Mas você precisa entender que você precisa monitorizar o que estava acontecendo. E como é que eu digo? Por isso que eu digo. Por que eu gosto de inovação incremental? Para começar. Porque a inovação incremental é mais fácil de eu entender o final dela. E aí eu crio o substrato. Aí eu aprendi com inovação incremental, eu posso começar a usar, porque agora eu já sei mais ou menos lidar com inovação, eu começo a usar, até eu chegar no disruptivo. Tá? E que mesmo assim tem que ser um pedaço pequeno. Tá bom? O disruptivo, você conhece aquela teoria do oceano azul, Sim, sim, sim. a gestão, que todo mundo fala do Cirque du Soleil? Uhum. Então, o Cirque du Soleil achou um oceano azul que era um tipo de entretenimento que ninguém tinha Esse pensado exemplo era maravilhoso, né? Até quebrar, né? até quebrar. Mas tudo bem, mas ele é maravilhoso ainda. Mas você concorda comigo que se você acordar todos os dias pensando no oceano azul, você morre de fome? Sim. Por quê? Porque o oceano azul pode acontecer como pode não acontecer. Uhum. Tá Uhum. bom? O que faz você comer bem todos os dias? As forças de porta, concorrência. Você tem que ser melhor que a concorrência. Na hora que você é melhor que a concorrência, você entrega um produto melhor, uma maneira melhor de entregar aquele produto, um serviço melhor. Nós, médicos, você faz catarata. Você tem o cara do lado que também faz catarata. Tá bom? Ele é teu concorrente. Pode ser teu amigo, Sim, mas é sim, teu sim. concorrente. Tá bom? Por que o paciente vai bater na sua porta e não na porta dele? Porque você tem que fazer um serviço diferenciado. Uhum. Que você tem que atender de uma maneira melhor. Que você tem que fazer, talvez, uma técnica que o outro não faz. Que quando saiu o laser X, que o outro não quis apostar para fazer, você já foi lá aprender nos Estados Unidos, fez um curso não sei aonde, pagou do seu bolso o curso para você aprender e faz. Tá bom? E aí o outro ainda não está fazendo. Aí você pode oferecer aquilo. Tá bom?
E aí aí você começa a estar na frente. Então você tem que ser melhor que a concorrência. Isso paga a comida todos os dias. Tá? Porque você é melhor, de alguma forma. Até pode ser melhor assim, na empatia. Você é um médico mais empático. O paciente entra no seu consultório, por sair de lá e fala assim: eu confio no doutor Ricardo Valente, ele vai me operar, porque eu sei que ele é o cara é bom. Tá? Então, acabou. Você já está entregando um produto melhor, você está melhor que o concorrente. Isso é o que vai te pagar as contas. Se um dia você descobrir uma técnica maravilhosa, que vai chamar técnica de Valente, para operar a catarata, e você ganhar com isso, puxa, aí você explode, tá bom? Mas você não tem como explodir, cara, a não ser que seja uma sorte muito grande, sem ter um substrato que te mantém. Como é que você vai explodir se não tem um substrato que te mantém? Né? Você tem algumas histórias no mundo, mas são histórias pontuais. Pontuais que eu digo, são histórias, realmente histórias do cara que não era nada, de repente ele descobriu um negócio e virou tudo. Mas isso não é a rotina, né? Vamos dizer assim, não é a rotina que eu digo, não é o que acontece com todo mundo. E a gente entrando numa seara relativamente delicada na questão da tecnologia hoje, pensamento de dados. Uhum. Como é que hoje está esse pensamento, você aí vinculado aí com as sociedades? Como é que está esse pensamento aí de proteção ou o quanto que a proteção restringe o avanço tecnológico? Quanto que a gente precisa criar proteção para essa loucura toda de crescimento exponencial que a gente está tendo? Em que pé que nós estamos hoje dentro do mercado de saúde, de segurança de dados ou não para nossos pacientes? Como é que você está vendo isso? Dado é importante para tomar decisão. Ponto. Quando você avalia um paciente, você vai ver os dados clínicos dele para decidir a sua conduta. Está no nome. Tá bom? Então, dado é importante para tomar decisão. Empresas que tomam decisão baseada em dados, elas são melhores. Isso, ponto passivo. O problema é como é que eu vou coletar dados com segurança e privacidade, tá? Principalmente na área de saúde. Como é que eu posso intercambiar, como é que eu posso transportar dado com segurança? A gente já está aprendendo isso. Primeiro, porque a gente tem que respeitar a vontade do dono do dado. Ponto. Isso é um mantra. Ele é o dono do dado. Tá? O paciente é o dono do dado. Se ele quiser compartilhar, ele compartilha. Se ele não quiser compartilhar, é um direito dele não compartilhar. Tá bom? Se você perguntar para mim o que eu acho que tem que ser um direito universal, é você ter o seu dado protegido. Tá? Se eu quiser dividir, eu divido. Se eu não quiser dividir, eu não divido. É meu. Tá bom? Agora, óbvio que tem alguns dados que precisam ser divididos por uma questão de segurança da sociedade, tá bom? Pandemia, por exemplo, na pandemia, eu precisava saber quem eram as pessoas que tinham Covid, independente do cara querer contar ou não contar, tá bom? Tem que saber, não tem jeito. A sociedade precisa saber desse dado. HIV precisa saber desse dado, né? Mas de uma maneira geral, a gente tem que entender que a privacidade existe. Mas eu tenho que também criar um ambiente seguro para que as pessoas se sintam seguras em ceder seus dados no ambiente seguro, sabendo que ele não vai vazar e que ele vai ficar e que ele está sabendo para que aquele dado está sendo usado. Esse é o ponto principal. Tá? Por que você quer meu dado? Por que você quer meu CPF agora? Não, você quer meu CPF para quê? Para esse fim eu te dou, para esse outro eu não quero te dar meu CPF. Meu direito. E aí eu te aperto mais. Open Health, sim ou não? Você quer minha sinceridade? Pode desenvolver, pode desenvolver, pode Quer minha desenvolver. sinceridade? Eu sou contra. Tá bom? Por quê? Eu não tenho Open Finance até hoje. Eu não quero dividir com o banco A o que eu tenho no banco B. Não. Eu quero que eles briguem entre eles sem saber o que eu tenho, mas eu quero chegar no banco A e falar: eu quero investir em você, o que você me oferece? Tal. Eu vou no banco B, eu quero investir em você, o que você me oferece? E eu tomo a decisão para onde eu vou. Uhum. Agora, o que eu não quero? Eu não quero que o banco A saiba o que eu tenho no banco B, até para me respeitar do ponto de vista de
Ah, ele está colocando dinheiro lá. Por que não coloca dinheiro aqui? Não sei, pode ser uma interpretação. O uso secundário do dado é muito complicado. Uhum. Tá? E no Open Health, a gente tem um risco de uso secundário do dado. Muito. Gigantesco. Quem me garante que se eu souber que o cara tem um diabetes, eu não vou deixar ele entrar no próximo plano de saúde por causa do Open Health? Sim, Você tem a garantia de que isso não vai acontecer? eu, na verdade, penso o contrário, né? Acho que vai acontecer com certeza absoluta. Você tem uma garantia legal de falar não pode barrar um cara como esse? Não Uhum. tem essa garantia legal. Tá bom? Então, eu acho que você compartilhar esse tipo de informação, por mais que pareça bom, não é bom. Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião pessoal, tá? Uhum. Não estou aqui querendo polemizar, nada. É minha opinião pessoal. Eu acho que o dado ainda tem que ser do titular do dado. E a compartilhamento tem que ser ele que autoriza. Ah, mas ele vai autorizar. Cara, se você chegar para mim e falar, você só consegue assinar o contrato se você autorizar o seu dado, para quem tá, você deslocou o poder para outra mão, não para uma mão do titular do dado. Concorda comigo? Democraticamente falando. Não, o grande Agora, eu problema é acho que. que o dado anonimizado, Isso que eu ia falar. bem, Mas o bem, grande problema é que não dá nessa Kumani. Putz, ele não é anonimizado, né? Poxa, a teoria é muito bonita, né? mas eu acho que assim, a gente vai ter que ter dado anonimizado para usar em outras coisas, tá bom? Agora, a gente tem que tomar cuidado com o dado não anonimizado. A LGPD protege a gente. Eu acho que ela é uma grande evolução, né? Porque ela protege a gente do uso do dado, tá bom? Uhum. Inadequadamente, né? E pune as pessoas que usam inadequadamente. Então, eu acho que é uma proteção. Óbvio que a gente vai escalar em níveis até o dado ser mais liberal. Isso é normal acontecer. Só que eu acho que a gente tem que ter uma. Veja bem, o que eu acho que se o Open Health conseguir dar privacidade e segurança para o uso do dado adequado, ele é perfeito. Mas eu acho que hoje, no ambiente que a gente tem hoje, eu não consigo garantir essa segurança. Eu concordo com você. A teoria é maravilhosa, né? A teoria é linda, é o top. É que nem medicina baseada em valor. Todo mundo fala, pô, eu quero entregar valor, eu quero fazer value based healthcare. Aí você vai no mundo inteiro e entende onde é que tem value based healthcare. E o pessoal fala em iniciativas de. O livro do Porter é de 2006, Sim. tem 18 anos. Redefining Healthcare, Remodelando a Saúde, tem 18 anos. Tá bom? E a gente não consegue implantar. Por quê? Porque é utópico. A gente tem que olhar para o livro do Porter como uma utopia, na minha opinião. E eu tenho que perseguir um meio do caminho entre o que eu estou hoje e o que seria o melhor dos mundos que eu não sei se eu consigo atingir. Mas aí no meio do caminho eu posso fazer um monte de coisa, risk sharing, avaliação de resultado de equipe cirúrgica, métricas. Eu posso fazer bundle payment, colocar as complicações dentro de um pacote. Ó, essa complicação, se ela ocorrer, eu não pago por ela. Tá bom? Então, essas coisas você consegue colocar. Então, você está entregando mais valor nesse meio que você está. Na questão do Open Health, talvez tenha um meio que a gente possa chegar na questão seguinte: eu libero alguns dados para ser compartilhado pelo sistema, mas outros não vão ser. Tá bom? E aí, esses compartilhados, que podem estar anonimizados ou não, eles vão ajudar a gente a gerir melhor o sistema. Ok. Tá? Mas eu acho que isso tem que ser escalonado e tem que ir aos poucos. Para isso, eventualmente, ir acontecendo, a gente vai acomodando, entendendo cada etapa que acontece, cada coisa que acontece, como é que a gente vai trabalhar com isso, até para manter a privacidade de cada um. Eu acho que é por aí. É que nem também Você, banco, né? Banco é a mesma coisa. Você também, o Open Finance é a mesma coisa. Eu acho que você tem que entender o que você está liberando, por que você está liberando, para quem que você vai liberar, quais são as consequências de eu liberar aquilo lá, porque as consequências podem ser ao contrário do que você está imaginando. Em vez de melhorar para você, piora para você. Não sei. não, infelizmente, o que acontece é uma perda de liberdade, né? Essa é a grande realidade. Infelizmente.
Pode ser. Acaba. Essa história do valor é uma coisa que eu gosto sempre de perguntar para vocês, que faz urologia no sentido, eu adoro valor, né? Eu sou aficionado e estudo e leio muito sobre o tema. É, como é que você vê o maior case de valor é o case da Martini Clinic, né? Dos tratamentos de câncer de próstata, tua área total. E eles defendem muito aquele manutenção de taxa de sobrevida e aumento absurdo de redução de incontinência urinária e diminuição de Eles seguem impotência. É real? eles seguem a É estratégia da Aisha, né? isso. Na concepção deles. O- eu tenho uma visão muito. Você tem críticas àquele case da Martini Clinic? Como é que você vê? Não, eu acho que a gente tem que perseguir uma coisa parecida, mas o que eu te digo? Assim, desde o começo, hoje eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Eu fui para o Hospital AC Camargo para desenvolver a área de tratamento de incontinência urinária após cirurgia de próstata do hospital. Comecei ali, tá bom? E por quê? Porque se fazia muita prostatectomia radical e precisava se preocupar com a incontinência urinária. E eu criei na minha cabeça o seguinte, que é uma coisa que eu também tenho hoje como mantra. Hoje a gente cura câncer, ou pelo menos transforma ele numa doença crônica. Bom, é diferente de 30 anos atrás, em que se eu curava, eu já estava no lucro. Uhum. Se eu saía vivo, eu estava no lucro. Hoje você sai vivo. E mais do que isso, às vezes você convive com o câncer. Tá bom? E vai ter a sua vida normal convivendo com o câncer. Então, faz parte do profissional de saúde hoje que trata câncer entender qualidade de vida. Então, se você entrar numa cirurgia de próstata sem falar o que eu posso fazer aqui para evitar incontinência urinária, você está fazendo uma cirurgia ruim. Tá bom? Porque não é uma ranqueectomia que você tem que fazer. Mesmo com alta taxa de sobrevida. Hã? Mesmo com alta taxa de sobrevida. Exatamente. Tá bom? Ainda mais com alta taxa de sobrevida, porque no momento que Sim, você sim, sim. opera, o paciente vai te agradecer, o senhor salvou a minha vida. Mas se você deixar ele incontinente, um ano depois, ele vai te odiar porque ele está tendo uma péssima qualidade de vida. Tá bom? Então, você tem que pensar nisso. Quando eu vou dar aula de incontinência urinária, o pessoal fala assim: qual que é o melhor tratamento? O melhor tratamento é não ter incontinência urinária. Uhum. É você entrar na cirurgia preocupado em preservar o esfíncter. É você falar o seguinte: aqui no ápice prostático, perto do esfíncter, eu vou demorar mais para dissecar esse ápice prostático, para proteger o máximo de fibra do esfíncter que eu preciso e fazer uma anastomose vésico-uretral, uma anastomose da uretra melhor. Por que isso? Porque aí eu vou ter menos chance de ter incontinência urinária nesse paciente. Se eu for abrupto, se eu quero ser rápido, eu vou lá e corto em qualquer lugar, eu aumento o risco de incontinência. Então você precisa ter um protocolo adequado de fazer isso. Eventualmente fisioterapia pós-operatória, tudo isso. Disfunção erétil é a mesma coisa. Tá bom? Pega um homem com 50 anos com câncer de próstata, está no auge. Quantos anos você tem, Ricardo? 45. Eu tenho 56. Eu te pergunto, na nossa idade, disfunção sexual é um problema? É óbvio que é problema. Óbvio. Tá bom? Então, se eu tenho uma cirurgia que tem um risco potencial de disfunção sexual e eu não me preocupo com isso, eu estou sendo um mau médico. Uhum. Então, eu tenho que tomar. Olha, se a dissecção do nervo para manter a potência ela é importante, então, gente, se eu demorar 1 hora na cirurgia ou 1 hora e 30, porque eu dissequei com cuidado o nervo, esses 30 minutos não vão fazer a mínima de diferença no paciente, mas depois eles vão fazer diferença na vida do paciente porque ele ficou potente. Tá, e aí a gente entra em outra seara. Pô, isso aqui tá maravilhoso, pai. Esse episódio, pô, isso aqui eu vou ter que. Eu vou ter que fazer um bloco 2 com você, pô. A humanização e tecnologia. Amigos ou rivais, muitos pacientes hoje estão pensando que a tecnologia vai tirar o calor humano da medicina e a gente tem visto completamente o contrário, né? Como é que está sendo aí essa tua vivência nesse meio? Qual a tua opinião? E como é que você está vendo aí que o mercado tá vislumbrando esse futuro aí que tá tão presente na nossa vida?
Bom, primeiro, a inteligência artificial vai tocar a nossa vida. Ponto passivo. Não adianta querer falar que não, mas vai. Já toca. Tá bom? É só olhar a nossa vida. Você pega o teu carro, liga o Waze e vai para o lugar que você está acostumado. Mas você quer ver onde é o melhor trânsito que você tem. Tá bom? Hoje você faz isso. Eu sei o caminho da minha casa até o trabalho, mas, puxa, eu vou ligar o Waze, porque vai que tem algum trânsito e ele vai me deslocar um pouquinho e eu vou conseguir chegar melhor. Bom, o que o Waze é? É um agente de inteligência artificial. Ele pega as informações dos outros motoristas, ele pega a informação do ambiente, tá bom? Ele tem um motor de inteligência artificial que condensa essas informações e te entrega qual é o melhor caminho para aquele horário. Tá bom? E hoje, eu quero chegar num lugar que eu não sei, eu uso o Waze. Eu quero jogar num lugar que eu sei, eu uso o Waze. Tá bom? É inteligência artificial. Ponto. Passivo. Então, na medicina, isso vai acontecer também, isso já está acontecendo. A única coisa que na saúde, dentro da medicina em si, não na gestão eu acho que ela consegue explorar mais rápido. Eu acho que o ponto principal da gestão é a eficiência operacional. Tá bom? Tudo que melhorar a eficiência operacional reduz custo, e aí é onde a inteligência artificial tem que entrar. Perder dinheiro, parar de perder dinheiro. Uhum. Agora, na área de medicina, ela vai entrar mais devagar. Por quê? Por causa do ritual da ciência. Eu não posso colocar um algoritmo que diagnostica a nódoa de pulmão sem saber que aquele algoritmo ele tem a capacidade, uma boa performance para isso. E para isso eu tenho que fazer o algoritmo, aplicar nos pacientes, entender numa publicação científica se ele faz aquilo que ele está prometendo fazer, como qualquer exame diagnóstico. Tanto que o método melhor para avaliar isso continua sendo a famosa curva ROC. Ponto. Criei. Aí eu validei, e eu fiz isso na minha população. Aí a população do Ricardo. Será que a população do Ricardo é a mesma que a minha população? Eu não Uhum. sei. E será que o meu algoritmo ele performa bem na Uhum. sua população? Eu posso aplicar na sua igual à minha? Eu preciso validar isso. E aí eu tenho que ter uma nova produção científica para fazer na sua população, para saber se ele tem a mesma performance que tem na minha. E aí eu começo a entender que ele pode ter performance em mais de uma população e aí aplicar ele bem. Ou falar, não, esse algoritmo só serve para esse tipo de população. Ok. Então, o ritual da ciência tem que entrar. Para eu colocar um medicamento no mercado, é fase 1, fase 2, fase 3, depois tem a fase 4, pós-marketing. Por que eu faço isso? Porque eu não sei se o medicamento tem efeito adverso, complicação, se ele vai ter mais risco do que benefício. Eu quero Uhum. saber com as três fases iniciais, com a primeira, com a segunda, qual é a segurança de eu ir para o mercado com ele. Mesma coisa eu tenho que fazer com a inteligência artificial. Eu não digo que tem que ter 4 fases, mas que tem que ter uma análise para saber no diagnóstico onde é que eu vou usar. Então, por isso vai ser mais lento. Mas também isso traz para a gente uma obrigação do médico de entender isso e participar do processo. Porque ele tem que participar do processo para entender o que está acontecendo. Não é só o cara que programa. O cara que programa está desconectado do mundo da saúde. Quem vai fazer a conexão é o médico que entende de inteligência artificial e não é um programador. Eu programo em Python, mas não quero programar em Python. Por quê? Eu pego um programador de Python que tem 25 anos, que programa 10 vezes melhor do que eu, tá bom? Ele vai fazer aquilo que é muito melhor do que eu, só que eu tenho que dizer para ele o que eu quero e depois sentar com ele e falar assim, não está dando o que eu quero ainda, tá bom? Uhum. Isso é um ponto. Se ela vai humanizar menos ou mais, isso vai depender da gente, médico. E eu acho que ela pode Perfeito. humanizar. Por quê? Vamos pegar a telemedicina. 2017, 2018. Telemedicina não pode, vai acabar com a vida do médico. A vida do médico vai ser no seu carro. Telemedicina não é para nós. O que é isso? Hoje essa discussão existe? Não existe. A pandemia fez Uhum. não existir. Uhum. E hoje, eu atendi meu consultório de manhã, 7 pacientes, 3 telemedicinas, 4 presenciais, 2 de fora de São Paulo. Um que mora do outro lado da cidade e preferiu fazer por telemedicina porque era mais cômodo para ele. Tá bom? Então, eu aproximei ou não aproximei? Eu humanizei ou não humanizei? Sim. Eu humanizei.
Eu humanizo do momento em que eu, com o meu conhecimento aqui em São Paulo, consigo atender um paciente em Maceió que teve acesso ao meu conhecimento com muita facilidade. Ele é atendido lá por mim, acabou. Humanizei. Inteligência artificial. Ela faz o diagnóstico, ela me entrega o diagnóstico, eu olho, eu valido o diagnóstico dela, porque eu entendo o que ela fez, eu concordo e eu passo para o paciente. Só que eu demoraria 30 minutos para analisar o exame. Agora eu demoro 10. Onde ficam os próximos 20 minutos? Na conversa com o paciente. Humanizou de novo. Eric Topol tem aquele livro Medicina Profunda, Deep Medicine, que fala que nós, com inteligência artificial, teremos que ser mais humanos do que humanos. Por quê? Por que ele diz isso? Porque você vai sobrar tempo. E o que eu vou fazer com esse tempo? Conversar com o doente. Só que aí tem um problema. Eu criei gerações e gerações de médicos que sabem diagnosticar, mas não sabem conversar com o paciente. E eu preciso conversar com o doente. Eu preciso falar para ele: o senhor tem um tumor aqui, que esse algoritmo viu para a gente, que é um tumor de rim. Tá? Eu estou confirmando aqui que o senhor realmente tem um tumor de rim aqui, eu concordo com ele. Tá bom? Vamos agora conversar o que a gente vai fazer com o senhor. O senhor vai tirar todas as suas dúvidas comigo. Ok? Vamos conversar. E aí a gente vai conversar sobre o tratamento, os riscos, o prognóstico, como é que vai ser a vida dele, o que vai acontecer. E eu vou tomar tempo fazendo isso. Pronto. Eu fiz a minha função de médico. Acabou. Entendeu? É esse tipo de medicina que a gente vai ter que fazer. Não é? Ó, E o que é isso? Desfragmentar a saúde, né? e humanizar. Exato. Tá bom? Ela pode até ajudar em várias coisas. Por exemplo, quando eu uso um teste, um speech to test, quer dizer, transporta a minha conversa num texto. Eu estou com uma vontade aqui no consultório de fazer uma coisa, eu estou com vontade de comprar aquele gravadorzinho que é conectado ao chat GPT para transportar. Sei. Eu não vou dizer o nome para não ser comercial, mas tem. Eu sei o nome dele. E eu fiquei eu esqueci. Pode dar, pô, dá o nome, pessoal. Isso. Eu estou pensando em pegar aquilo ali e botar na minha. Você está usando? Não, ainda não. Estou pensando em usar. Não, mas você comprou um? Não, ainda não comprei, porque eu estou pensando em usar. E botar em cima Mas da você viu minha que tem o Mini, né, agora, né? É o mínimo. Eu botar em cima da minha mesa e o paciente começa a falar e o negócio vai registrando e eu vou conversando com ele. Aí depois eu pego aquilo lá e transporto o meu prontuário eletrônico. Será que com isso eu não vou ganhar tempo e conversar mais com o paciente e não precisa ficar digitando toda a história clínica dele no negócio? Porque alguns prontuários eletrônicos já fazem isso nos Estados Unidos, Sim. isso já é bastante comum, né? Mas eu acho que isso faz ganhar tempo. Faz ganhar tempo, por exemplo, hoje, dica, relatório para o convênio. Minha secretária falou assim: doutor, o convênio pediu um relatório. Eu pego o meu celular, tem um chat GPT aqui. Eu ligo a voz para o chat GPT e falo: fazendo um relatório assim, explico para ele. Dou um clique, ele faz o relatório. Eu olho, corrijo o relatório e envio para o plano de saúde. Eu ganhei tempo. Antes eu tinha que digitar o relatório inteiro. Ou a minha secretária tinha que fazer isso. Tá bom? Eu preciso criar um atestado para o doente. Eu crio com o chat GPT, ele monta o atestado, eu transporto o atestado do paciente para a minha ferramenta e vai para frente. Então, essas coisas fazem você otimizar seu tempo. Então, aí dá para humanizar mais. Você consegue conversar, você consegue fazer outras coisas, você consegue ter tempo. Telemedicina humaniza também. Não é porque eu estou aqui com você à distância que a gente não está tendo uma conversa legal. Tá? Sim. A única diferença é a maneira de conversar. Mas a gente tem que ter uma conversa legal. Pronto. Né? É a mesma coisa com o paciente. Eu posso ter uma interação melhor com ele, conversando com ele. Agora, se ele estiver na minha tela e eu ficar virado para o lado e olhar para ele, depois virar para o lado de novo e olhar para ele, ou se eu desconectar do que eu estou fazendo com ele, aí acabou a questão. Eu recebo muitas críticas por fazer desde o início o Fala Doutores virtual e remoto, tá? Que eu perco qualidade de imagem, qualidade de áudio muitas vezes e perco a oportunidade de network e ótimos relacionamentos. E aí eu falo para todo mundo, gente,
Eu só virei o maior podcast de desenvolvimento de carreira médica que tem no Brasil porque eu estou conseguindo fazer até hoje, pô. E aí eu reduzo o custo, reduzo a estrutura e faço com que o negócio ande, pô. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho hoje 25 mil seguidores no meu Instagram. Há um ano atrás eu tinha 3 mil. Que isso, hein? E eu não entendi por que, que eu não conseguia crescer. O que, que eu fazia? Eu tinha uma empresa de mídia, post, 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 um videozinho, post. Até o dia que eu resolvi começar a fazer vídeos. Eu pegava o meu celular, gravava os meus vídeos, editava os meus vídeos e botava ele como Reels e como Stories. Tá bom? E as pessoas começaram, elas gostam de, eu botava as legendinhas, as pessoas gostam de vídeo. E eu explicando doenças, tratamentos em vídeo. E aí, num determinado dia, eu olhei o meu celular e falei, gente, eu tinha 3 mil de manhã, estou com 4 mil à tarde. O que, que aconteceu? Era um vídeo que eu tinha postado que viralizou. Entendeu? E aí eu descobri que as pessoas não querem post. Eu posso ter um post aqui, um post aqui, que a pessoa quer vídeo. Ela quer ver eu falando. Ela quer ver eu explicando. Verdade. E aí isso aumentou. Né? Então, assim, você consegue, você entenda que você. É óbvio que isso é uma tecnologia que me aproximou das pessoas. Com Hoje eu tenho certeza. pessoas que vieram para o meu consultório porque viram o meu vídeo, acharam a minha explicação plausível e estão aqui. E tem outros que nem vêm no meu consultório, mas que me acompanham porque eles gostam das respostas, das explicações que eu dou. Pronto, eu conectei. É o que você está Você fazendo sabe que você agora. já criou um corte para mim, né, pô? Mas ficou bom pra caramba esse teu corte agora que você fez, né? Fala, então vai lá, vamos lá. Não, pô, esse teu de 3 mil a 25 mil já virou corte, pô. E essa história do digital, como você, deve ter mais ou menos um mês e meio. Acho que eu já falei isso aqui num episódio. Eu estava no consultório, recebi uma paciente querendo uma segunda opinião numa cirurgia de catarata. Fez a consulta toda, um quadro básico, falei tudo para ela. No final da consulta, ela falou: Posso te falar uma coisa, doutor Ricardo? Eu vim aqui através dos seus vídeos do Fala Doutores. E eu vi que o senhor tem uma pegada muito grande de falar sobre humanização, de um bom relacionamento. E eu vim ver se era verdade. Se o que o senhor fala, o senhor faz na prática mesmo, que eu estou atrás de médicos que querem fazer isso. E, poxa, isso daqui não é feito para paciente, né? Obviamente que está aberto para todo mundo, mas tem um público muito mais da área de saúde. Meu nicho, né? O canal é muito mais nichado para saúde do que para paciente em geral. Mas é impressionante, né? Você cai na mídia, virou para a eternidade. E todo mundo está vendo tudo. Essa é a grande realidade. O poder disso É, daqui é impressionante. o que é diferente hoje com você é o seguinte, que antes você via uma reportagem no jornal, acabou a reportagem, perdeu. Sim, Hoje, com o YouTube, com a internet, o que você fala está registrado lá para o bem e para o mal, por causa da vida. Tá? Por causa da vida, não, por muito tempo. Então, você vê, por exemplo, os problemas que você tem por declarações incorretas em vídeos e é mídias verdade, sociais, verdade, que verdade. caem na mídia social e aquilo é visto de uma maneira muito ruim. Né? Não, e deixa de ser teu, né? Hã? E deixa de ser teu, isso que é o grande problema, né? Então, você tem que saber até se relacionar nessas mídias. Né? Verdade. Tem que ter muito Muito. cuidado. Né? Então, assim, mas o importante é que a amplitude do que você fala é maior e isso democratizou, porque, assim, há 20 anos atrás, só podia aparecer na televisão quem ia para a televisão. Sim, Hoje, sim, 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 qualquer sim. um de nós Sim, pode aparecer numa televisãozinha como essa. O verdade. importante é você divulgar o seu produto, as suas coisas, mas as suas ideias podem ser disseminadas amplamente, mas isso traz uma responsabilidade enorme também. É isso. Curiosidade agora gigantesca.
Doutor Carlos, fora da C. Camargo, além de toda a sua biblioteca de leitura, você herdou aquela biblioteca do teu ex-sogro? Não. Tá bom. Além de toda a biblioteca de leitura, como é que é o lazer? Isso é uma coisa importante, tá bom? Porque a gente fala muito em trabalho, mas a nossa vida não é só trabalho. A nossa Existe work-life balance? tem. Você consegue trabalhar e ter a sua vida. Eu sou um colecionador de vinhos, amo vinho, há mais de 20 anos, entendeu? Hoje de manhã estava trocando a minha adega, que ela está com problema, estou comprando uma nova. Só pode Então, ser caro? Ou como é que é não, isso? eu tenho alguns poucos vinhos mais caros, mas eu tenho muito vinho que é intermediário, tenho vinho barato, tenho vinho bom. Você gosta de descobrir vinho bom, Eu gosto de, independente. eu gosto de vinho. Eu gosto de vinho. Vinho é um passatempo meu, é tomar vinho, eu não tomo todos os dias, óbvio, mas final de semana sempre tomo vinho. E é um passatempo meu e é um relaxamento meu. Eu ir, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos médicos, a gente se reúne, com as famílias, inclusive, para tomar vinho, e a gente faz degustação de vinhos às cegas, a gente gosta de fazer degustação às cegas. E naquele momento, se alguém falar de medicina, É expulso. é expulso. A gente só fala Não de vai vinho. na próxima. Não. A gente só fala de vinho, tá bom? A gente bate papo de vinho, a gente tem um grupo de WhatsApp que, olha, eu tomei tal vinho, vai lá comprar que é bom. Pronto, é vinho. Com vinho, leitura, música. Adoro música. Meu pai amava ópera. Eu aprendi a gostar de ópera com meu pai. Eu adoro música. Então, música para Passou mim isso para faz suas parte da vida. filhas? Hã? Passou isso para suas filhas? Passei isso com minhas filhas adoram música. Né? No carro, quando a gente está junto, a briga é a minha playlist ou só playlist? A gente decide. Eu tenho uma filha com bom gosto musical, outra com gosto musical meio mais ou menos. Duvidoso. Playlist. Outra Faz coisa parte, faz parte. importante hoje para mim é atividade física. Tá bom? E aí, regrado, Eu já fui diária, como é que obeso, funciona? já fui bem acima do peso. Hoje eu estou no peso, mas ainda quero diminuir um pouquinho mais. Mas eu estou bem. E E o eu que que acho você gosta de fazer em atividade física? que eu corro. Eu cheguei a fazer crossfit, eu parei, porque a minha articulação não aguenta crossfit. E eu faço hoje as duas coisas que eu acho que eu tenho que fazer. Eu faço três, né? Bicicleta, corrida e musculação. Musculação hoje é muito importante na minha semana. Tá bom? Ah, e é Tem inúmeros terapêutico, né? Não tem trabalhos jeito nessa coisa. É. tem inúmeros trabalhos mostrando que a longevidade e a seu status muscular andam juntos. E eu invisto nisso, porque eu quero envelhecer bem. Tá bom? Se você Uhum. pegar uma foto minha aos 45 anos, uma foto minha hoje, você vai me achar mais velho com 45 anos. Isso é. Todo mundo que eu mostro fala a mesma coisa. Eu acho que é um outro ponto importante. Também desestressa. Quando eu estou correndo, eu desestresso. A vida passa na cabeça e eu vou correndo. Então, eu acho que tem essas coisas assim. Você tem que ter o seu tempo para sua família. E espiritualidade? Também, a gente vai chegar lá. Família, para mim, é fundamental. Minhas filhas têm o tempo delas. Tá bom? Eu aprendi a dar mais tempo para elas. Isso foi um ganho no decorrer da vida, porque tem uma época Amadurecimento. que você trabalha tanto que você acha que ter condição financeira boa é o bom, mas tem que ter um meio termo. Bom, tenho o meu tempo com elas, tenho o meu tempo com as pessoas que eu gosto, com a namorada, com todo mundo, com os amigos, vamos tomar vinho, vamos jantar, vamos bater papo. Segundo, atividade física é muito importante, tem que ter todos os dias. Terceiro, você tem que ter um hobby. Tem que ter alguma coisa que te dá prazer, que você faz. Escutar música, chegar um dia em casa cansado de uma cirurgia, bota uma música, relaxa, pô, o que tem melhor que isso? Então você tem que ter esse lado, porque a sua mente precisa de um tempo de descanso. Ainda mais uma mente que gosta de trabalhar, ela precisa descansar. Uhum. Então você tem que ter esse outro lado. Se não tiver esse outro lado, virar workaholic 100%, não é a minha praia, entendeu? Eu não consigo ficar
Você fala assim, você vai ficar um mês sem trabalhar. Não vai funcionar. Mas se eu ficar uma semana afastado, ótimo. Na outra semana eu volto mais produtivo. 2 semanas eu volto mais produtivo. Tem um limite, mas você tem que ter esse equilíbrio. Tá bom? Final do dia, por exemplo. Eu já estou aqui com você. Mas se fosse um dia comum meu, eu acabei de fazer uma aula de espanhol, que eu estou tentando melhorar o meu espanhol, às 6 da tarde, entrei na sua negócio depois. Se eu não tivesse com você, eu estava na academia. Tá? Eu estava fazendo bicicleta hoje, estava fazendo alguma coisa na academia, musculação e tal. Pô, Se você eu tá não querendo que eu me tivesse na sinta mal, academia, poxa vida? Você tá, se eu não tá tivesse na acabando comigo, academia, pô? hã? Tá querendo que eu me sinta mal, pô? Tá querendo que eu Não, me sinta culpado não, aqui que você não fez o exercício de não, hoje, pô? a academia, tudo bem. Eu poderia estar, por exemplo, no final do dia, eu às vezes marco um jantar. Não, você devia ter falado pra mim que eu deixei de você tomar uma garrafa de vinho, pô. Eu ia me sentir melhor, Eu pô. posso beber uma garrafa de vinho depois da nossa conversa. Não pode Eu falar, acho que não. esse equilíbrio tem que ter. É sério isso. A gente fala muito em burnout hoje. Sim, sim. O burnout existe quando você não consegue trazer o equilíbrio. Uhum. Outro dia, uma amiga muito querida minha me trouxe, uma pessoa assim, fantástica que eu conheço, incrível. Ela me mandou um vídeo, que foi um vídeo sobre uma mulher que tinha virado médica e entrou numa rotina de plantão e essa mulher não, acabou infartando por causa do burnout. Quando eu vi aquele vídeo, ela me perguntou o que eu achava do vídeo, eu vi algumas coisas. Uma coisa que ela não deu, não tinha amor próprio, ela entrou no negócio de trabalho, mas ela não tinha o tempo de lazer dela. E a segunda, ela não tinha parceria, porque ela era casada, tinha um outro médico casado com ela, tá? E em nenhum momento eu vi o cara dividindo com ela a responsabilidade de tarefas. Então, eu respondi para minha amiga que era isso que eu tinha visto no vídeo e ela ficou até feliz de escutar isso. Mas eu entendi que a gente tem que ter na vida, para a gente não ter burnout, a gente tem que escolher relacionamentos que a gente vai ter, pessoas que ficam ao nosso redor, dividir os problemas, ter um momento da atividade física, ter um momento do vinho, ter um momento do lazer, ter um momento que você vai viajar e desconectar da vida. Então, se você não tiver isso, a sua vida se torna acho que um vazio no final das contas. Você vive no Rio de Janeiro, tá bom? Eu amo a sua cidade. Né? Meu pai, ele viveu em Copacabana. Ele torcia para o Vasco da Gama, Eu também. apesar de ser paulista. Torcia para o Vasco da Gama. Tá? Eu sempre torci para o São Paulo. Tá? Meu pai amava o Rio de Janeiro. O sonho de consumo dele era voltar, mas ele viveu no Rio de Janeiro na década de 60, começo da década de 60. Ele Ele queria pegou viver uma esse época. Rio, né? Hã? Ele queria viver esse Rio, né? Esse Rio. O Rio de hoje tem alguns problemas, mas se você pensar bem, o Rio ainda continua sendo uma cidade que investe muito mais em lazer do que São Paulo, tá bom? Em alguns aspectos, né? Mas São Paulo tem outra. Eu tenho a sorte de morar a 4 quarteirões do Parque do Ibirapuera. É o meu Uhum. quintal. Então eu vou correr onde? No Parque do Ibirapuera. Eu vou caminhar onde? No Parque do Ibirapuera. Né? E aquilo lá me dá uma tranquilidade gigantesca para eu poder voltar e discutir e fazer o meu trabalho mais bem feito. Eu acho que isso é importantíssimo. E aí chegamos no que é o sucesso para você. Então tá bom. Eu fiz um vídeo recentemente e eu sei te dizer o que eu acho a receita do sucesso. Primeiro, o sucesso não é só profissional, ele tem que ser pessoal também. Eu não consigo acreditar nessas pessoas que só têm sucesso profissional e não têm pessoal. Eu acho que elas são incompletas. Eu não acho que você tem. Eu acho que você tem sucesso pessoal, você tem que ter profissional. Eu acho que para ter profissional, você tem que ter pessoal também. A vida é uma só. Tá? Não tem. Uhum. Você falou de um pouco de espiritualidade. Eu sou extremamente espiritualizado. Eu não posso falar que eu tenho uma religião hoje, porque eu junto aspectos de várias religiões. Eu nem quero discutir muito isso, mas eu digo para você que a espiritualidade está no meu dia a dia. Tá bom? Eu não acredito que a gente
não tem uma energia superior que você pode dar o nome que você quiser Uhum. para conduzir o que está acontecendo com a gente. Eu acredito muito nisso, espiritual. Mas eu também acredito que a receita do sucesso, além de tudo, em termos profissionais especificamente, ela tem 4 pilares. O primeiro é dedicação. Não adianta, ninguém vai ter sucesso profissional se não se dedicar, se não aprender, se não conhecer, se não estudar. Não adianta. Em qualquer área, dedicação. A segunda, nunca ser coadjuvante na história. Sempre ser protagonista. Tá? Se você passa a ser coadjuvante, se alguém toca coisa por você e você só participa, você nunca vai ter sucesso. Você vai ter para ter uma vida estável, mas sucesso é mais difícil. Terceiro que você tem que ter é sempre investir em conhecimento, em trazer coisas novas. Tá bom? A coisa não para. Se você hoje tem um conhecimento estruturado, mais avançado em uma área, daqui a pouco aquilo vai ser um conhecimento uniforme. E tem muita gente que faz a coisa errada, faz aqui o seguinte: eu não quero dividir o conhecimento. Uhum. Esse cara faz a coisa mais burra do planeta, porque o conhecimento chega às pessoas. Só que se você barrar o conhecimento, você vai ser a pessoa que todo mundo vai reconhecer que barrou o conhecimento. É muito melhor você dividir conhecimento do que você barrar conhecimento. Então, e só barra conhecimento quem é inseguro porque não foi para a próxima etapa. Uhum. Vai agregando conhecimento, é sempre bom. Né? Ele pode ser até bom para falar assim, para isso aqui não serve, não adianta, mas é conhecimento. E a quarta coisa é o que a gente conversou no começo: nunca estar na zona de conforto. Zona de conforto é igual a estagnação. Sair da zona de conforto é igual a evolução. Ninguém que saiu da zona de conforto deixa de evoluir. E quando você evolui, você fica melhor. Tá bom? Você pode até falar: eu saí da zona de conforto, fui para essa área, não deu certo, mas você aprendeu alguma coisa ali. E você volta para a zona de conforto momentaneamente para depois você usar de novo. Tá? Então, essas são as 4 coisas que eu acho importante ter para o sucesso. Né? Algumas eu transporto para o sucesso profissional, para o processo pessoal. Não ser coadjuvante na sua vida pessoal também é importante. Uhum. Zona de conforto na sua vida pessoal, você quer ter um conforto, né? Isso é passivo. Mas você tem que ter um certo dinamismo nas coisas. Né? Então, eu acho que e dedicação na vida pessoal é a mesma coisa. Se eu não tenho tempo para me dedicar para minha família, acabou, né? Então, acho que o segredo de sucesso são esses 4 pilares mais organizados, mais para a vida profissional, mas também se pode transportar um pouco para a vida pessoal. Mas eu acho que é por aí. Né? Eu acho que é por isso que a gente pode moldar uma carreira de sucesso dessa forma. Nem sempre o sucesso vem exatamente com sucesso financeiro, porque o sucesso financeiro Uhum. tem outras questões envolvidas. Tá bom? Às vezes você vê um cara que é brilhante cirurgião, mas ele não sabe monetizar aquilo que ele está Uhum. fazendo. Mas isso é uma habilidade para conhecer. Né? E você falou para mim que você queria uma dica para os jovens. Né? Tem um artigo publicado no New England Journal of Medicine. O New England Journal of Medicine ele tem algumas spin-offs, que é o Catalyst e o AI. O AI é para inteligência artificial e o Catalyst é para gestão e inovação. Eles têm um trabalho um artigo publicado, acho que é 2022 ou 21, deixa eu buscar, que é sobre médicos híbridos. Ele fala hoje que o médico não basta saber medicina, ele tem que saber medicina e ter uma habilidade a mais. No meu caso, medicina e tecnologia. Tá? Uhum. Mas pode ser medicina e pesquisa, pode ser medicina e gestão, pode ser medicina e conhecimento jurídico, pode ser medicina e outra coisa. Mas hoje não basta só você ter uma habilidade médica. Se você quer um recado para os médicos, jovens agora, aprendam alguma coisa além da medicina, porque isso vai criar uma habilidade única para vocês, que vai juntar com a medicina e vai te tornar diferente, porque senão você vai ser um igual aos outros. Tá bom? Então, isso eu também acho que é importantíssimo. E quem me deu esse artigo foi o Jota, que era
CEO da Secamargo na época, ele é CEO do Oswaldo Cruz. Ele pegou, um dia eu abro o WhatsApp e estava assim: esse artigo é para você, leia. Quando eu vi o título, eu já gostei. Quando eu li o artigo falando que você tinha que criar uma habilidade diferente da habilidade que era só da medicina, eu achei fantástico. E esse artigo eu sempre mostro. Eu tive o prazer esse ano de dar a aula inaugural da minha faculdade de medicina na Santa Casa. Os alunos da Santa Casa me convidaram para falar de inteligência artificial em saúde e eu terminei a aula mostrando esse artigo para eles. Tá bom? Então, eu acho que esse é o recado para os jovens. E o outro recado para os jovens é: inteligência artificial vai chegar. Eu tenho uma preocupação muito grande, Ricardo. Eu tenho 56 anos, eu sou velho, digamos assim. Daqui a pouco eu estou mais perto dos 60, né? Daqui a pouco eu vou fazer 70. Eu sei mais inteligência artificial do que um médico de 30 anos. Está errado. Porque ele vai viver o mundo que eu estou deixando para ele agora. Tá bom? Então, eu não vejo as faculdades de medicina se mexerem para agregarem esses conhecimentos além para o médico. Eu acho que hoje não basta eu treinar o cara para ser médico. Eu tenho que treinar o cara para ser médico, para ser gestor, para ser pesquisador, para entender de tecnologia. Ele tem que sair com essas habilidades da faculdade. E, eventualmente, ele escolhe um para ir. Mas a faculdade tem que dar isso. Ela tem que dar um conhecimento em gestão. Cara, quando eu comecei o meu consultório, eu não sabia nem como abrir uma firma. Você acha que não é correto você ensinar gestão para o cara saber, quando ele acabar a faculdade, como é que ele vai gerenciar a vida dele? Tecnologia não é importante você hoje ensinar inteligência artificial, tem um pedaço para você ensinar um pouco de inteligência artificial. O cara não precisa ser programador, mas tem que ter uma noção, tá bom? Não é importante para ter uma área para ensinar pesquisa para aquele cara que tem a veia da pesquisa, que quer ir para esse lado? Tem que ter, tá bom? Hoje a gente ainda ensina a medicina muitas vezes como a gente aprendeu lá atrás, com as mesmas matérias, com as mesmas coisas. E talvez hoje a gente tenha que rever, talvez essa matéria não muda nada a vida dele, mas um pouco de gestão aqui vai mudar a vida dele depois. Então, acho que isso é uma crítica para a educação médica. Eu conversei muito com o Cauê Gasparotto, que também trabalha muito com podcast, etc. E tal, que é um médico que foi para a inovação desde cedo e para a educação. E a gente Gente boa demais. Hã? Gente boa demais. Gente boa demais. E que a gente discutiu essas coisas. Eu acho que a educação médica precisa mudar. É isso. E inovação precisava ser uma parte do currículo já implodi totalmente nosso tempo, mas eu estou com duas curiosidades só aqui, que eu vou finalizar agora. Uma delas, livro que mais inspirou a tua vida e qual é o vinho que você abre hoje para uma super comemoração? Tá, então vamos lá. O vinho é mais fácil, porque eu tenho vários vinhos que eu adoro, mas tem um em particular que eu sou fã incondicional e que eu já tomei mais de uma vez na minha vida. E ele tem uma condição especial porque ele é da minha terra que eu digo, meus parentes são todos da Itália, eu tenho um amor pela Itália muito grande, que é o Sassicaia. É um vinho italiano, foi o primeiro super toscano. Um dia eu ainda vou tomar um, pô. Que é sensacional, eu já tomei algumas vezes na minha vida. E é o vinho que eu abriria hoje se eu tivesse em casa, porque eu não tenho. Eu tomei a última garrafa faz alguns meses atrás. Mas se alguém me quiser me convidar para tomar um Sassicaia, eu topo para ir. Na hora! Segundo, livro, para dizer para você hoje um livro que me desperta. Na verdade, eu não tenho especificamente dizer um livro, acho que é muito pouco, porque eu gosto de ler bastante livro. Eu vou dizer para você que o tipo de leitura hoje que me atrai muito, biografia. Tá? Eu gosto muito de ler biografias hoje. Eu já li a do Winston Churchill, já li do Frank Sinatra, já li do Roberto Carlos, já li a biografia do Steve Jobs, já li da Rita Lee, já vi várias biografias. E por que eu gosto de ler biografia? Porque eu gosto de entender a trajetória das pessoas.
bom? E se você pega a trajetória da Rita Lee, tem algumas coisas interessantíssimas na trajetória dela. Do Steve Jobs tem outras, tá bom? Do Frank Sinatra tem outras, tá bom? Então, essas biografias, Winston Churchill é fantástica a biografia dele. Mas você acaba vendo histórias e talvez trazendo para a sua própria história um pouquinho dessas histórias que você viu. Tá bom? Então, eu gosto muito de ler biografia. Eu tenho fugido um pouco dos livros. Faz muito tempo que eu não leio romance. Tá bom? Eu tive a minha época de ler muito romance. Tem um livro que eu gosto muito. Se eu for falar um livro na minha vida, não é uma biografia, agora eu lembrei, que me impactou profundamente, porque ele mexe na alma humana. Ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Eu vi naquele livro, aquele livro é sensacional. Primeiro que o Saramago ele escreve do jeito dele, né, sem pontuação. Segundo, porque aquele livro ele mostra como você pode deteriorar a sua visão de mundo, a sua alma, com uma situação que é o que o livro mostra, né? Aquela cegueira branca que acomete o mundo inteiro. Tá bom? E aquele livro me impactou muito. Eu li ele rapidinho, tá? E eu saí daquele livro assim, olhando como o mundo pode ser bom, como pode ser ruim. Tá? Então, eu acho que você me chamou a atenção agora. Se tiver um livro para escolher, Ensaio sobre a Cegueira. Tem um autor também, que eu também gosto muito, embora ele acabou de morrer, que é o Mário Vargas Llosa, que tem alguns livros também que gosto muito dele, que eu acho que vale a pena ler. Mas, assim, um livro, eu diria Ensaio sobre a Cegueira. Doutor Carlos, olha aqui, espetacular, agradecimentos mil. Eu tenho, tô aqui te falando, né? Tô fazendo isso daí há um tempão e tem alguns episódios que eu, eu fico com aquele sentimento de que meu dia valeu a pena. Então, assim, obrigado imensamente. Você falou aqui que não tinha nenhum projeto estruturado para eu trazer aqui, tirando, obviamente, que o hospital, e eu agora me sinto na obrigação de lhe cobrar de você fazer um projeto desse, de um curso digital ou algo do gênero, para gerar educação e conhecimento na área de tecnologia e inovação para sua nossa classe médica, tá? Então, assim, ó, isso daí é um. Está em discussão, você sabe. Então, ó, isso daí tem que sair porque vai fazer um bem danado aí para o nosso ecossistema. Então, muito bacana. Já que está no forno, então, maravilhoso. Obrigado de verdade, Carlos, aí pelo teu tempo. Desculpa aí ter Não, que é isso. estourado aí o que a gente tinha Eu posso dizer combinado. uma coisa, assim, quando a gente começou a conversa hoje, eu posso te dizer o seguinte, eu falei assim, pô, tem 1 hora para conversar com o Ricardo, mas se passaram 2 horas, eu posso dizer que eu não vi o tempo passar. Foi muito gostoso, Ricardo. Obrigado, tá certo? Eu só tenho que te agradecer. Eu espero que as pessoas gostem muito dessa nossa conversa, que tragam insights para as pessoas. Ninguém aqui tá falando coisas que são verdades absolutas, as pessoas podem questionar, não concordar, achar que falei alguma coisa que é besteira ou que não é daquele jeito, mas o fato das pessoas até discordarem ou questionarem é muito salutar, porque ninguém sabe tudo de tudo. Eu tenho a minha visão, você tem a sua. Eu acho que é importante a gente compartilhar visões até diferentes para a gente tentar chegar eventualmente para um senso comum. Então, eu agradeço muito o seu tempo, espero que as pessoas gostem e fico aqui à disposição para a gente continuar conversando o dia que você quiser, Ricardo. Um grande abraço. Vamos ter que tomar esse vinho presencial. Baixa um pouco o nível do teu vinho, mas a gente vai tomar Eu um pego vinho um argentino presencial. muito bom que eu conheço para a gente tomar, pode deixar, tá bom? Tá bom. Pessoal, ó, até semana que vem. Fica com Deus. Obrigado.